Boa noite a todos aqui presentes na live. Salve pessoas do canal Laranja Dinâmica, como vocês estão? Eu sou o Luiz Lucas, estou aqui com o Matheus, estou também com o narrador em mais um novo episódio do podcast Laranja. Eu já estou até esquecendo o nome. E, bom, enfim, Vai trocando aí, pô. já estou trocando. Apresentem-se aí para a gente começar o assunto de hoje, que hoje é um dos assuntos mais legais que a gente pensou junto e eu estou ansioso para a gente começar. Certo, então, olá pessoas, eu sou o Matheus, olá pessoas, inteligências artificiais, bots que estiverem acompanhando também, né? Na era atual eu acho que faz sentido considerando o tema. Bem, espero que gostem desse podcast e eu creio que da minha parte seja isso no momento. E não se esqueçam, né, de se inscrever no canal aqui, conferir também a descrição desse vídeo, que também tem os meus links, tem os links do narrador também, porém não tem os links do Matheus, porque o Matheus nem aparece aqui. Mas, né, beleza, né, vamos ver se no futuro ele dá as caras, e hoje o narrador também tá desaparecido, pelo menos aqui no canal no YouTube, né, do Laranja Dinâmica, porque ele tá com problemas técnicos na câmera dele, enfim, porém ele tá Inclusive aparecendo na Twitch. aconteceu, inclusive aconteceu um probleminha técnico aqui que não tá, que o Discord tá um pouquinho travado. Tá travado aí? Tá travado completamente. Não quer reiniciar, aí a gente recomeça? Ah, não, isso daí eu consigo contornar um pouco, não se preocupe. Não, aqui a gente tá te ouvindo normal. Você tá falando normal, não tá tendo. Não tem nenhum delay aparente, não. Né, nada. Isso que eu ia falar. Vamos começar? Não, pode começar, pô, pode começar. Já comecei, pra falar a verdade, e hoje o tema é sobre. Tanto eu quanto você, né? E hoje o tema é sobre inteligência artificial. Só não se esqueçam, né, de ver a descrição desse vídeo, ver os outros vídeos do canal, se inscrever e compartilhar com a galera, que isso é bastante importante, beleza? Bom, inteligência artificial, cara, eu planejo começar desde o início, porque antes era uma coisa bem novidade mesmo, e claro, né, como começou a novidade, e era bem. Não sei se a gente poderia pensar que evolui tanto assim, eu quero saber de vocês aí, que evolui com uma coisa astronômica que hoje, na verdade, só se fala sobre inteligência artificial. A gente vê que pode surgir problemas, na verdade já está surgindo alguns envolvendo algumas coisas e até mesmo teorias cabulosas envolvendo inteligência artificial e até mesmo o futuro que está enfim, né? Muitas coisas aí tá falando que o futuro, que a inteligência artificial vai dominar tudo. Então, eu gostaria de saber um pouco aí de vocês, o começo da inteligência artificial. O que vocês acharam quando ela surgiu? Vocês não esperavam muita coisa, pensavam que ia evoluir? O que vocês achavam quando esse assunto pintou aí na vida de vocês? Pode ir primeiro, Matheus. Bem, eu imagino que talvez seja a mesma questão para os outros. Eu estou me ouvindo duplicado, perdão, tá meio estranho. Tô ouvindo um pouco duplicado também. Complicado? Ai, deve ter sido alguma coisa minha aqui. Ai, céus. Problemas técnicos, né? A tecnologia. Problemas Meu Deus, cara. Problemas técnicos aqui. Mas vamos tentar resolver aí. Bem, eu vou comentar então nesse período como foi meu primeiro contato com o que a gente conhece como de fato inteligência artificial, né? Ou no caso, o mais próximo de um modelo de inteligência. Eu acredito que o primeiro que eu cheguei a ter o contato mais assíduo foi com o Midjourney, que ele era um gerador de imagens. Na época ele era considerado o melhor do mercado. Atualmente eu não sei se ele é o melhor, mas eu imagino que ele esteja ali no top 10, eu não tenho certeza de quantos existem. A questão principal é que o Midjourney ele era basicamente um modelo de linguagem onde você digitava um prompt, por exemplo, eu quero que você faça uma imagem de uma caneca e eu quero que ela seja num estilo renascentista. Ele juntava um monte de referências de diferentes artistas, buscando imagens de um banco de dados selecionado, e ele te gerava aquela imagem
o mais próxima possível do que tu perguntou, fazendo meio que um compilado. Era basicamente como se fosse uma máquina que ia pegando inúmeros pedacinhos e colando em um único local até gerar uma imagem pronta. E disso para um modelo de linguagem natural, eu conheci o Midjourney em meados de 2018 e o ChatGPT entrou em vigor mais na minha vida no final de 2022. Só que a primeira versão do GPT não era lá muito útil, então eu lembro que ele começou a ser usado de fato no final de 2000, no início de 2023 ali para metade do ano, porque inicialmente ele sendo um modelo de linguagem natural, ele não tinha uma base de dados tão completa e as respostas dele eram muito viajadas, por assim dizer, porque ele perdia o contexto do que tu perguntava para ele muito rápido. Então, eu acho que eu estendi um pouco mais do que deveria, mas o primeiro contato que eu tive referente a uma inteligência artificial que eu reconheço foi com um gerador de imagens chamado Midjourney. Não tenho certeza se o narrador teve uma experiência parecida ou quando que ele considera que foi o primeiro contato dele. Meu garoto, eu acredito que a minha primeira experiência com inteligência artificial foi mais voltada justamente com o atual conhecido ChatGPT. Foi a primeira inteligência artificial que eu, por mim mesmo, acabei mexendo. Mas claro, existem muitas outras inteligências artificiais que começaram desde cedo, desde o começo. Por exemplo, tem uma suposta inteligência artificial, que não era exatamente artificial, que era no início da internet, que eles faziam meio que alguns cartões e colocavam um monte de furos neles para aplicar nos computadores. Esse daí foi o primeiro sistema de software do mundo, tanto de software como de hardware. E eu tô falando de um jeito meio difícil, mas vou explicar direitinho. Basicamente, o primeiro computador do mundo era na base do disquete. O disquete muito diferenciado. Ah, sim. Só comentando um pouco em cima disso, eu acho que o primeiro computador do mundo, né, ele era utilizado na questão das guerras para fazer a quebra de criptografia de códigos, inclusive tem toda a questão do Alan Turing, que foi considerado como o pai da computação por ter meio que desenvolvido a base de algoritmos que veio a se tornar a computação moderna mais à frente. Só que em questão de inteligência artificial, ela surgiu um pouco mais à frente e ela era meio diferente do que a gente pode falar. Foi em meados de 1956, um pouco depois do fim da guerra, eles tiveram uma conferência onde foi debatido a ideia de um computador pensar. Aí o primeiro algoritmo que foi criado com essa base era um algoritmo que basicamente ele pegava uma base de cálculos, tipo, ele conseguia pegar, sei lá, uma base de 38 cálculos humanos para tentar projetar uma habilidade de resolução de problema, entende? Era conhecido como Logic Theorist. Meu Deus, mas esses caras estão todo crânio hoje. Os caras veio preparados, fizeram a lição de casa e ó, ou fizeram, ou falaram pro chat GPT escrever um roteiro, que os caras aqui deram uma lição agora. Eu já ia falar que uma das primeiras inteligências artificiais que não é eu tive contato, mas tipo assim, eu não tive contato porque eu acho que era muito criança, mas a maioria das pessoas tiveram. Era um personagem na internet. Olha, o Matheus e o narrador aqui falando sobre coisas técnicas, anos falando sobre computador e tal, e eu dando aqui uma de Zé Ruela aqui, falando que a primeira inteligência artificial que eu tomei conhecimento, mas quando eu era criança, depois falavam, não, é uma inteligência artificial. Era um personagem que você entrava em determinado site, tinha o diabo, tinha um gênio, enfim, acho que tinha outros também, mas eu não Akinator. cheguei a. Eu não sei, enfim, tinha vários. E aí você chegava e perguntava coisas pra ele e ele respondia. E aí as pessoas, muitos falavam assim, nossa, isso é real, nossa, existe. E aí depois muitos falavam assim, não, tem como explicar isso, é uma inteligência artificial.
Mas na verdade, acredito que não era. Era um banco de dados minúsculo que ele tinha. Na verdade era, vai. Vamos falar que era. É um banco de dados minúsculo que o que que você falava, ele pegava do que você estava falando, algumas palavras ali, e inventava alguma resposta para te dar. E aquilo lá no começo dos anos 2000 era uma coisa super de louco. Era uma inovação, meu Deus do céu. Olha, a máquina tá falando comigo, meu Deus do céu, coisa de louco. Eu, né, vou falar a verdade, eu nunca curti essas coisas no começo lá, na verdade eu nem fui atrás. Porém, eu já conheci várias pessoas que falavam: Meu Deus do céu, é o melhor lugar da internet é entrar nesses sites aí para conversar com o gênio, para conversar com tal coisa, né? Vamos ver o que que ele fala aqui. Nossa, trocar uma ideia com ele é muito legal. E era tão limitado, era tão pouquinho. Talvez ele dava, sei lá, umas 200 respostas ao todo, depois ele começava a repetir, porque não era um banco de dados grande. Tô chutando aqui 200, mas eu acho que era umas 200, não era mais que isso, duvido que era. Na época da internet de escada, duvido. Então, era uma coisa bem mais rudimentar e a galera curtia pra caramba. Não era o meu rolê, eu não curtia muito, não era a minha praia, mas tinha gente que gostava muito, mas muito mesmo. E marcou, né, a nostalgia de muitas pessoas. Realmente. Sobre essa parada do gênio, uma curiosidade muito interessante. Ele, na realidade, não é uma inteligência artificial. Ele é literalmente um sistema programado para tentar chutar o que você está pensando. Basicamente, é um monte de 0 e 1 que vai definir se é tal pessoa ou não. É basicamente lógica de programação ali em cima. Tipo, vai colocar opções e o gênio vai escolher as opções ali e vai dizendo se é uma coisa ou se é outra. Aí você que vai definir, entendeu? Agora que você explicando, porque a IA ela pega mais ou menos de outros lugares, mas não, lá é tipo um negócio meio que fechado só para aquilo lá e funciona só para aquilo de uma maneira bem limitada, né? Sim, tu pode considerar isso como uma. É que nos primórdios, o mais próximo que tu tinha de um modelo de linguagem na, de linguagem, a de inteligência artificial, né, que atualmente são os modelos de linguagem, as LLM. Era nesse caso assim, era basicamente tu tinha um pequeno conjunto de dados, só que aí é diferente do Akinator porque o Akinator ele é um banco de código fechado, né? As LLM, a ideia era tu passar um monte de base, só, tipo, sei lá, tu queria que ela escolhesse os números, né? Que foi algo que a gente fez na faculdade. Que era basicamente tu desenhar um monte de números no papel, mostrar isso para a inteligência artificial até que ela encontrasse qual número que tu estava falando. Por exemplo, tu mostrava um 6 e ela tinha que olhar o 6 da foto e falar que aquilo era um 6. Claro, né, que com a base de dados que a gente tinha, era muito comum ela pegar, olhar o 6 e falar que era um 9. E no início era meio que isso que eram os modelos de linguagem artificial que a gente tinha, né? O Akinator ele é meio diferente porque ele é realmente hard-codado, né? Ele tem um código com a lógica, com a base dele, que ele utiliza isso de métrica para tentar chutar o que tu vai falar. Narrador? Rapaz, o que eu tenho a comentar sobre essa situação de programação e tudo mais é que tudo em volta de programação é definido por alguém. Agora, indo para o tema de inteligência artificial, é justamente pensando nisso que as pessoas programam elas, porque algumas pessoas não têm paciência para estar programando toda hora um sistema inteiro, que é o caso do Akinator. O Akinator ele é um sistema que é constantemente atualizado, dessa vez atualizado com IA. Porque as pessoas vão começando a ser conhecidas através de algumas características. E nem sempre pessoas comuns vão aparecer. Agora, se a gente for levar em consideração sistemas que foram criados por inteligência artificial, por exemplo, existem alguns sites que foram solicitados por pessoas reais para criarem esses sites usando a inteligência artificial.
E, se eu não me engano, dá pra contar até nos dedos quantas pessoas fizeram isso. Cerca de umas 10 a 15 pessoas fizeram sites ou fizeram livros baseados em inteligência artificial. É, eu vou fazer um comentário estando na área, que eu acho que atualmente esse número aumentou bastante, tá? Então a minha pesquisa não está totalmente atualizada. Não, é que eu digo que atualmente qualquer um pode mandar no chat GPT, tipo, a base de um código e ele monta algo bruto. Então, deve sim, ter sim. uma quantidade incrivelmente alta de conteúdo gerado por IA, inclusive em sites que não deveriam estar como a Wikipédia para validação. Enquanto a gente está falando aqui sobre inteligência artificial, mesmo quando eu acabar cortando um de vocês dois, é que eu tenho algumas perguntas aqui que eu marquei, que eu acho esse tema super interessante. Não sou tão cabeça assim para ficar dialogando sobre data e explicando muito sobre, porém eu curto muito, né, a área de tecnologia e claro que também eu gosto de inteligência artificial, mesmo tendo umas ressalvas de tipo, putz, isso daqui não poderia acontecer e está acontecendo, e alguns problemas que futuramente nesse vídeo aqui a gente vamos estar falando sobre, beleza? Vindo da inteligência artificial. Eu queria perguntar para vocês, mas claro, eu vou deixar meu ponto de vista primeiro, é, sobre essa evolução tão grande da inteligência artificial, porque o Matheus disse que ele usava Midjourney, acho que em 2018, acho que ele falou. Se não foi, depois ele corrige, me corrige, mas, tipo assim, eu mesmo caí de gaiato logo no chat GPT, que todo mundo tava falando e não sei o que chegou, que faz isso, faz aquilo. Claro que no começo era bem. Era, né, rudimentar, não vou falar rudimentar, né, mas era bem no começo, era uma coisa nova nesse aspecto e tal. E eu não conhecia o Midjourney, para falar a verdade. Eu conheci depois de muito tempo. E aí hoje já está escancarado para todo mundo, até mesmo, enfim, a pessoa leiga de informática e tecnologia sabe que existe uma coisa aí, talvez elas nem saibam o que é inteligência artificial, mas elas sabem que existe alguma ferramenta que você pode criar vídeos, textos e imagens apenas dando comandos, né? Assim, numa explicação bem chula. E eu queria saber de vocês se vocês pensavam que ela ia evoluir de tal maneira de. Porque, tipo assim, a gente sabe que isso daí é antigo, né? Ela engatinhava há bastante tempo, existia, mas era uma coisa bem que não fazia parte do nosso. Fazia parte da nossa, vamos dizer, da nossa vida, mas mais da vida de quem mexe, de quem trabalha com isso, de quem, enfim, programa essas coisas, né? Aí falava muito sobre isso. Porém, quando chegou na boca de todo mundo, né? Virou, não diria modinha, mas todo mundo fala sobre. Eu queria saber de vocês se vocês pensavam que isso evoluía a um ponto tão gigantesco como é hoje, porque eu lembro que começou meio estranho lá, né? Tipo, não estranho, mas começou de uma maneira tipo engatinhando, como eu falei para vocês, mas já na boca de todo mundo, não só daqueles que trabalhavam na área. Todo mundo já sabia. Eu lembro que eu tinha um colega que, quando ele descobriu, ele fazia tudo no chat GPT. Ele escrevia qualquer coisinha e falava, chat GPT, melhora isso para mim. E aí ele não melhorava tão bem como atualmente, porque, né, foi há alguns anos atrás, já posso dizer que foi bastante anos atrás, mas não tanto assim, mas a inteligência artificial já está na boca de todo mundo já faz um tempão. Como as coisas estão passando tão rápido, então a gente pode dizer que foi há um tempão, né, que já surgiu e já está no cotidiano aí. Então ele, para ele já era normal, entendeu? E ele não era desse ramo de tecnologia nada, e ele sempre falava, não, qualquer coisa que eu escreva eu mando o chat GPT falar porque ele faz essa coisa. Não, aí qualquer coisa que eu penso em alguma coisa, eu quero que ele crie um roteiro sobre isso, eu já faço lá, ele já faz para mim e tal. E aí depois foi escalonando, foi evoluindo,
E aí depois, esse Mid Journey aí, que eu acho que quando o Matheus citou, ele falou que pegava um pedacinho de cada coisa, e a inteligência artificial meio que funciona assim, né? Ela pega um pedaço de cada coisa. Eu lembro também daqueles vídeos, não sei se vocês podem citar, do Will Smith comendo macarrão, que acho também que tá na memória fresca de todo mundo, até mesmo de quem é leigo nisso, que as pessoas falaram, né? Não sei quem começou a, a mandar a inteligência artificial fazer um vídeo do Will Smith comendo macarrão e era todo zoado, era todo estranho, porém na época era uma coisa incrível. Eu falando assim, meu Deus, tudo bem que a mão dele tá estranha, que parece que tá comendo a mão e o garfo junto e tudo tá meio zoado, mas espera aí, foi uma inteligência artificial que criou isso, nossa, que demais, que incrível e tal. E hoje eu vi um dia desse, né? Passando de ano em ano a atualização desse daí que cria vídeo, que fez aí do Will Smith, enfim, um exemplo, e agora eu não vou saber. Mas hoje, nessa atualização mais recente, o cara mandou, né? Criou, colocou lá o código pro Will Smith comer macarrão e tal. E nossa, ele criou uma coisa que mudava de câmera, de foco e tá impecável. Não tem nem como você ver e falar, não é o Will Smith comendo macarrão. Alguém filmou ele, mas não, não é real, é uma inteligência artificial que criou. Então eu gostaria de saber de vocês, se vocês pensavam que evoluir de um modo tão catastrófico, eu vou falar essa palavra mesmo, cara, catastrófico, porque tá chegando numa parte, vocês podem até dar uma palhinha, que tá ficando até meio pique perigoso a inteligência artificial e que também pode, infelizmente, sair do controle aí de muita gente. Certo. Eu diria que eu pensava que isso seria possível, talvez não tão rápido, mas eu sempre acreditei na ideia de uma inteligência que fosse capaz de pensar como a gente, embora atualmente o que a gente tenha seja mais como eu posso dizer, o que a gente tem atualmente com o chat GPT é mais como se fosse um analisador de dados, que ele pega trilhões de dados e baseado em estatística ele te responde na melhor resposta que ele considerar. Não é exatamente um pensamento como um humano, mas ainda assim é algo diferente do que a gente tinha até então, certo? Mas eu já acreditava na possibilidade da existência de inteligência artificial, até porque eu sempre fui um grande fã de ficção científica, então, desde criança, acompanhando filmes como Exterminador do Futuro, que é basicamente o primeiro trauma de inteligência artificial que muita gente tem com relação a Skynet e demais. Mas sempre foi algo que, para mim, em algum momento iria acontecer. Não talvez dessa forma, o que eu pensava seria mais algo relacionado, tipo, um acompanhante virtual que tu conseguisse conversar e te desse as respostas prontas, mais próximo a uma Cortana do Halo ou um Jarvis, entende? Que atualmente é o que o ChatGPT meio que está se tornando aos pouquinhos. Só que aconteceu rápido, né? Chegou em 2022 e agora em 2025, 2026 no caso, já está em um ponto em que as respostas que eles estão dando estão ficando cada vez mais precisas, se tu for comparar. Ele ainda tem algumas deliradas, o contexto às vezes pode fugir, só que com o passar do tempo ele tem se tornado um pouco mais independente e eu sinto que não vai demorar muito tempo para que seja algo quase indistinguível. Por exemplo, atualmente tu ainda consegue identificar padrões de escrita de IA, tu consegue identificar quando ele tem algum delírio, só que com o passar dos anos eu acredito que isso vai acabar desaparecendo, chegar num nível em que tu não vai mais conseguir identificar algo escrito por um bot ou não, ou que nem um vídeo gerado por IA, porque atualmente, que nem foi comentado, os vídeos eles são perfeitos sim, só que eles têm um padrão, eles geralmente mantêm uns 15 segundos, e se tu olhar minuciosamente, tu consegue perceber que algumas etiquetas mudam, às vezes o padrão da mão ele alterna sem que tu perceba, por exemplo, ele está segurando algo na mão direita, aquilo desaparece de forma um pouco sutil no vídeo. Mas assim, eu sempre acreditei na possibilidade de algo assim surgir, eu só pensava que seria, sei lá pelos meus 30 anos, vamos dizer assim. Ele tá dizendo 30 anos, tipo alguém daqui a 10 anos, né? Exato. Rapaz, esse daí passou um pouquinho longe na parte de idade, não foi? Não, porque eu falei assim, porque tipo assim, eu tenho 33, né? Então, tipo assim, quando ele fala 30 anos, então eu não sei, né? Então eu Não, deixo eu claro, tenho porque ele 21. também não tá aparecendo, então a pessoa que tá assistindo fala, mas como assim daqui a 30 anos? Então é melhor deixar Não, especificado. não. Mas tudo Exato, bem, ele exato. pensou que era num futuro mais longe, porém chegou mais cedo, tipo isso.
Bem mais cedo, Assim, né? Bem mais cedo, né? realmente, chegou bastante cedo. Inclusive, na minha opinião, eu acredito que, de certa forma, eu já sabia que ia ser rápido desse jeito, porque quando eu estudei um pouco de programação, eu já consegui entender o porquê das pessoas quererem uma inteligência artificial para ficar no lugar dos humanos. Porque os humanos, eles são programadores natos. O cérebro humano é basicamente um computador gigante, só que, literalmente, dentro de uma cabeça. Uma cabeça milhões de vezes menores do que um computador gigante, Ah, sim. mas com neurônios extremamente rápidos. E uma análise muito boa que eu gosto de fazer quando eu penso muito na parte de programação de inteligência artificial é justamente naquela brincadeira de a inteligência artificial, ela foi feita para substituir profissões específicas. Porque existem profissões que vão ser substituídas, porém, outras novas profissões vão aparecer. Aí o que são essas profissões? As profissões que vão sumir vão ser as de cirurgião, e no lugar dela vai ficar o cara que manuseia a inteligência artificial, que vai cuidar para que ela não faça besteira, entendeu? Basicamente, um programador vai ficar no lugar. Então, Controlando o robozinho, meio né? que. Sim, sim. Não é bem controlando, mas é ajustando o algoritmo Sim, para sim. evitar pequenos erros. Atualmente, entre aspas, assim, é meio que o programador, porque existem as pessoas que trabalham com modelo de linguagem natural. É algo que eu quero mexer no futuro, inclusive, porque eu acho bem legal a ideia de tu treinar uma máquina que ao tempo aprenda padrões. Só que sobre a ideia de novas profissões, eu ainda. Não que eu veja em um futuro distante, mas da forma que está atualmente, eu sinto que vai demorar um pouco ainda para o mundo se adequar à ideia de implementação em massa de inteligência artificial, especificamente aqui no Brasil, porque é algo que muita gente ainda não tem acesso, infelizmente. Em países como a China ou os Estados Unidos, eu imagino que já seja algo um pouco mais comum, tipo, no cotidiano. Sei lá, porque na China, por exemplo, que nem foi comentado no final, quer dizer, não foi comentado, né, mas não sei se vocês chegaram a ver a demonstração de ano novo deles, que foi basicamente eles colocaram, sei lá, 17 robôs dançando, fazendo movimentos ultra complexos e nenhum deles se embananou. Eles conseguiram executar uma coreografia de dança inteira. Não, eu pensei que você estava falando de uns drones. Eu vi um dia de uns drones, mas eu falei, não tem nada a ver Os com drones são legais, mas eu acho que os robôs humanoides segurando tipo os bastão, girando, dançando, fazendo mortal no palco e tudo em conjunto é interessantíssimo também. É uma coisa. É uma coisa. Incrível, sim. Incrível, sim. Eu acredito que eu não cheguei a ver, mas é realmente muito interessante de saber que na China, especialmente, a inteligência artificial já está num nível tão alto, né? Dá para dizer que é nível alto porque já está muito avançado em comparação a outros países. Eu só não digo mesmo dos Estados Unidos porque tá tendo uma crise financeira por lá e eles não querem falar nada para ninguém. Tanto que estão até querendo começar uma guerra aí. Assim, a questão. Agora eu vou fugir um pouco de tema, mas a bolha da IA nos Estados Unidos tá feia, cara. Porque o tanto que eles investem nunca vai ter um retorno real. Eu acho que a única IA dos Estados Unidos que realmente fez alguma coisa de interessante, eu acho que nem é dos Estados Unidos, na verdade. Conhece o Grok? O Grok é do. Grok IA? Grok é do X, né? Eu acredito que seja do X. Provavelmente. É dos Estados Unidos. Então, basicamente, algumas pessoas gostam de fazer vídeos fazendo com que as inteligências artificiais falem coisas específicas, façam testes de personalidade de humanos. Cada uma das IAs tem uma resposta totalmente diferente para cada situação. Por exemplo, você está na frente de uma vítima de assalto, não de assalto, mas tipo, basicamente uma vítima e um criminoso.
você tá com a arma na mão. Você é um policial. O que você vai fazer? Você vai deixar o bandido escapar ou você vai tentar fazer alguma outra coisa? Ou em outra situação hipotética, tem um cachorro se afogando e um criminoso se afogando. Entendeu? É tipo isso. São dilemas que cada pessoa vai ter de acordo com isso. E o que eu acho interessante é que, pela forma que o pessoal reage em relação ao Grok, é que o Grok, ele literalmente fala: eu salvaria o cachorro. Ele fala isso da forma mais crua possível. E eu acho maravilhoso, porque ele foi direto ao ponto. Não teve essa enrolação toda de toda a vida de ser humano é importante. Não. Se é criminoso, não vou salvar. Eu vou salvar o que vai fazer alguma diferença. Sim. Eu acho interessante nesse conceito, porque ele foge completamente de algo que foi proposto anos atrás. Tipo, a gente fala de inteligência artificial, que ela começou a ser aplicada de fato agora nos anos 2000. Só que começaram a escrever sobre ela lá na década de 50, né? Tipo, Isaac Asimov foi quem propôs as 3 leis da robótica, né? Não sei se vocês conhecem elas. Não. Ele era um escritor de ficção muito famoso e as leis que ele propôs são: a primeira lei é que nenhum robô pode ferir um ser humano ou, por inanição, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei é que um robô deve obedecer às ordens que lhe são dadas por seres humanos, exceto em casos que eles entrem em conflitos com a primeira lei. A terceira lei é que um robô deve proteger a sua própria existência desde que a proteção não entre em conflito com a segunda lei. E a lei zero, que ele chama, é uma lei que diz que um robô pode ignorar as outras leis se elas forem para proteger a humanidade como um todo. É interessante. Basicamente, a Lei Zero se aplicou muito no Grok, especialmente, porque nessa situação realmente faz sentido ele escolher justamente o cachorro, naquela analogia que eu fiz. O super interessante também é que os caras eles pensavam também nisso há décadas atrás, né? Coisa que muito tempo atrás, pô. Uhum. Não, o conceito ele foi desenvolvido há muito tempo, né? Mas ele começou a ser aplicado por agora, né? É algo que foi feito teorias lá na década de 50, 40, que as pessoas previram que existia a possibilidade de ter uma máquina que pensa como um humano, só que não tinha tecnologia suficiente para ela ser aplicada, né? Para tornar realidade, né? Exato. Agora que vocês. Eu cortei o narrador ou não? Eu vou falar um pouquinho, depois o narrador continua, porque senão vai ficar perdi o tema aqui, que é do emprego. Que o Matheus e o narrador falou sobre emprego, depois o narrador pode continuar e também vocês podem engatar também nesse negócio de emprego com inteligência artificial, porque é o seguinte. Cara, emprego, vocês citaram aqui que alguns vão ser substituídos e tal. Isso daí já era esperado, porque você querendo ou não, as empresas elas querem gastar menos e ter mais, né? Isso daí já não precisa nem, não é segredo para ninguém. E uma coisa ruim é que a inteligência artificial é uma coisa aqui que eu tô falando que, né, eu tô soltando agora, colocando na mesa, mas depois vocês podem falar sobre. Eram empregos que elas não poderiam meter o nariz e estão metendo há muito tempo, e muita gente está indo contra. Um dos primeiros que eu posso citar aqui é sobre desenho. Eu estou falando desenho porque eu sou desenhista, trabalhei como design e tal, já trabalhei também numa gráfica e tal. E, enfim, a gente, como desenhista, a gente usa a criatividade, né? A gente pega toda uma gama que a gente aprendeu na faculdade, coisas que a gente gostava, e coloca na arte que a gente faz. E isso é super importante, característico de cada pessoa que trabalha no ramo, enfim, né? Que gosta também de arte. Que nem eu amo arte, para mim arte é tudo e eu não conseguiria viver sem arte. Porém, a inteligência artificial, infelizmente, colocou o nariz onde ela não devia, que em muitas coisas, não só em arte, mas em outras coisas que eu vou falar também, que é no ramo de desenho.
Na verdade, acho que a inteligência artificial acho que meteu o nariz em todo o ramo da arte. Eu vou citar algumas aqui. No ramo de desenho é uma coisa que eu posso dizer que é estúpida. Porque tem eu vou falar, né, algumas inteligências, né, enfim, que elas criam ilustrações incríveis e você não sabe se, tipo assim, eu mesmo olhando quando alguém posta ou no Instagram ou posta em algum, enfim, no Twitter, enfim, eu olhando eu assim penso que aquilo lá não é feito por um humano porque está perfeito demais. Era uma coisa que há anos atrás você via e falava assim, nossa, um humano fez isso, meu Deus, o cara manja muito, olha que coisa linda, as cores que foi aplicada e não sei o quê. Mas hoje a gente já tem pode até ser um humano que fez, mas a gente já fica com o pé atrás. A gente fala assim, pô, tá muito bonito, tá muito perfeito, foi o Miyake que fez. Uma outra coisa também que as pessoas muito gostam de fazer é pegar personagens de animes, de jogos de videogame e tal, e desenhar à sua maneira, né? Sei lá, um exemplo. Ah, eu sou fã da Chun-Li, então eu vou fazer a Chun-Li, enfim, de biquíni, um exemplo. E hoje qualquer Zé Mané, né, falando aqui na brincadeira, pode abrir um prompt de comando numa inteligência artificial X aí e falar que quer pegar a Chun-Li, quer desenhar ela, quer uma imagem com ela tomando banho de sol e pronto. O cara lá dá a inteligência artificial, na verdade, não o cara, para ser mais exato. Ela dá para você 20 possibilidades da Chun-Li tomando banho de sol de costa ao contrário, em pé, deitada, embaixo da areia, em tudo que é lugar, entendeu? É tipo assim, uma coisa fascinante. É uma coisa fascinante que eu digo assim, é fascinante de um lado, falando assim, meu Deus do céu, ele é capaz de criar aquilo. Ele é capaz de, assim, claro, ele pega um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, né, do que ele sabe, do que é, o que é tomar banho de sol para inteligência, enfim. E aí ela pega também a personagem que enfim, no banco de dados, enfim, e aí cria aquilo lá, né? Cria várias versões do que você manda. Por um lado, é incrível porque ela consegue fazer isso muito rápido e também, assim, de uma forma perfeita, porque antes, se você quisesse, você tinha que ir atrás de artistas que desenhavam, ou se você quisesse mesmo, você iria aprender, porque muitas pessoas se tornaram desenhistas e ilustradores por causa disso, porque gostava de tal coisa, quero, meu sonho é desenhar isso, meu sonho é trabalhar com isso, então eu vou me esforçar para mim conseguir chegar a esse ponto, mas hoje a inteligência artificial já está fazendo isso. E aí, por um ponto, você pode até falar assim, então a pessoa não precisa nem mais trabalhar sobre isso, querer mais isso para chegar a esse ponto e ver. Mas de um outro lado, que é o lado obscuro da inteligência artificial, é que pessoas que trabalharam, que estudaram anos e chegaram hoje num grau de excelência tão gigante, estão sendo descartadas, porque a inteligência artificial está fazendo, não que eu diria melhor, mas está entregando uma qualidade incrível nas artes e tal, entendeu? Então eu acho que é assim. Como eu falei aqui de empresa e tal, que a empresa quer gastar pouco, mas quer ver mais resultado, é a mesma coisa que eu disse para você que trabalhei na gráfica. Então a pessoa ia lá e pedia um exemplo, um cartão de visita. Porém, hoje ela pode fazer isso pedindo para uma inteligência artificial fazer e aí depois ela manda qualquer um imprimir. Então é uma coisa simples que, em vez do Lucas pensar em criar, em pegar tal desenho para ficar bonito ali, vou pegar uma mandala para colocar aqui do lado para ficar, olha, nossa, eu gosto de flor, então vou colocar ali. Não. A pessoa, o Marquinhos da esquina, que não consegue nem ligar o computador direito, porque ele já nasceu na época do celular, então ele pode pedir para uma inteligência artificial gerar uma imagem para ele e pronto. Mesmo que não entregue a mesma a coisa que ele queria, putz, mas eu queria aquele lado ali mais acolá, mas entregou assim, mas saiu de graça. Então, tipo, para ele tá bom assim, porque a gente não precisa pagar Sim. ninguém para trabalhar, ninguém para pensar sobre. Eu creio que no Isso futuro, eu até vou abrir um pouco aí para vocês.
Eu creio que no futuro, essa coisa de contratar o humano para criar uma arte vai ser uma coisa de. Eu não diria de. Eu ia falar snob, mas não vai. Não snob, não. Vai ser uma coisa de nicho, pronto. Porque, a inteligência artificial pode fazer, pô, mas eu vou contratar um humano para fazer. Vai sair mais caro? Com certeza vai sair mais caro, porque eu acho que os profissionais vão diminuir tanto que vão ficar poucos na praça. Então, tipo assim, se você contratar esse pouco, com certeza ele vai querer uma grana, porém ele vai entregar aquela arte com alma e tudo que tem direito, porque ele estudou e ele tem é, bagagem para isso, entendeu? Coisa que a IA ela cria arte, mas não tem bagagem para isso e muito menos alma, porque é uma máquina. Então, meio que não faz sentido. Vai querer falar, Matheus? Eu acho que sobre a questão de emprego, né, só para complementar, as profissões que vão ser mais afetadas de primeiro impacto não vão ser as de trabalho braçal, que nem o pessoal comentava, né? Tipo, no início, quando a IA chegou, as pessoas comentavam que os empregos que iriam sumir seriam aqueles que são mais de chão de fábrica, que são os mais puxados. Só que aconteceu o contrário. Ela começou a afetar os empregos que dependiam de criatividade e os empregos de cunho intelectual. Porque tu consegue jogar, tipo, 50 páginas de um relatório para uma IA, ela te dá um resumo e já diz como tu tem que investir ou fazer as coisas baseado numa quantidade de dados. E isso, por exemplo, afeta um setor financeiro. Ou que nem no meu caso, que sou programador, né? Tu consegue pedir coisas para ela e ela vai te gerando blocos de códigos que são incrivelmente eficientes e em muito pouco tempo. Tu só tem que ter um grau de conhecimento para tu poder otimizar isso ou saber se o que tu está gerando está condizente, mas ainda assim é uma velocidade incrível. E com o desenvolvimento dela, cada vez mais essas profissões que são um pouco mais intelectuais, por assim dizer, né, que são profissões que dependem de tu pensar, imaginar ou criar, elas vão ser as mais impactadas do que as profissões do cara, por exemplo, que está, sei lá, ajustando o estoque do mercado assim na mão, por assim dizer. E ainda tem um extra aí, que além do cunho criativo, também tem um cunho relacionado à voz. Eu trabalho com a voz, também estudei um pouco sobre programação e TI no geral, e também sou designer. Então eu tô em ambas as áreas que foram citadas até o momento. Então Basicamente, isso daí é uma dor para todos os artistas de modo geral, porque isso vai limitar cada vez mais. Inclusive, eu vou citar até um exemplo que acontece comigo. Quando eu jogo um jogo chamado Roblox, vocês já devem conhecer, porque ele já passou muitas vezes no jornal, inclusive, por causa das crianças que ficam pedindo o chat de volta. Mas basicamente, quando eu converso por lá, o pessoal não acredita que essa voz que eu tô fazendo é a minha voz. Eles não acreditam, eles acham que é o meu voice mod que tá influenciando diretamente. E uma coisa muito interessante é que toda vez que alguém fala isso, eu falo: chega aqui na minha casa que eu te mostro. Rapidinho o pessoal desiste, porque eu realmente faria isso. Inclusive, eu já adicionei pessoas de lá do Roblox aqui no Discord só pra poder provar o meu ponto, pra provar que não tem nada de IA aqui. Então, basicamente é tudo isso, de certa forma, machuca um artista, mas ao mesmo tempo deixa tudo ainda mais engraçado. Porque a IA não faz tão perfeito quanto um artista de fato. Entendeu? Matheus, você ia falar Pois alguma coisa? Não, eu ia até comentar que nesses tempos teve a campanha da dublagem viva, né? Que os dubladores levantaram porque tava começando a surgir um monte de IA que imitava a voz deles. Tipo, tu colocava o Leônidas pra falar uma coisa, tu ainda consegue colocar, né? Só que eles foram atrás de tentar barrar isso pra impedir que se popularizasse. Eu acho que eu vou mandar aqui no chat, que é interessante, porque nesse meu período que vocês estavam falando, eu gerei 2 exemplos, que eu fui no Gemini, que é a IA que eu conheço, que ela tem todas as opções que vocês comentaram, tipo, tanto relação com a voz, com geração de imagens e geração de código também, ela faz tudo. E ela faz em um clique. E isso é o que eu considero mais assustador. Tipo, são os exemplos que eu vou mandar, eles não são perfeitos, têm imperfeições.
Só que eles foram feitos numa velocidade incrível e é estranho, né? Tipo, a pessoa que ela quer ter só por ter, ela olha isso aqui e ela fala, não, então tá, isso aqui bate mais ou menos com o que eu espero e eu não pretendo pagar, entende? Essa parte aí que eu falei pra você, que eu comentei, né, que as empresas lá querem resultado, mas também elas não querem pagar pelo resultado. Então, tipo assim, com certeza. Ah, não, eu tenho 4 exemplos para dar, ó, já juntei o quarto agora. Acho que foi a propaganda da Coca-Cola desse final de ano. Eu acho que ela foi feita por IA, mano. Muita gente falou sobre, eu acho, ou é um delírio coletivo da minha cabeça com os meus neurônios, mas eu acho que sim. Alguém de vocês já ouviu falar isso? Eu não ouvi falar. Você ouviu, Nador? Ouvi falar da propaganda da Coca-Cola? É, Eu fiquei sabendo de algumas propagandas muito específicas, mas não foi alguma propaganda voltada a IA. Só foram algumas específicas mesmo, criadas por humanos. então, mas teve um murmurinho aí na internet. Eu não sei se, tipo assim, ela mandou fazer e depois algumas pessoas meio que retocaram algumas imperfeições que a IA deixou, mas, tipo assim, pegou, entre aspas, meio mal, porque uma empresa gigantesca, em vez de contratar artistas e tal, animadores para fazer tudo aquilo lá, não, ela pegou uma IA e a IA criou aquilo. Com certeza foi uma das melhores ferramentas de IA do mercado, mas mesmo assim, eu acho que ficou meio mal para uma empresa tão grande. Porém, se você vê, isso tá ficando meio que. Isso daí tá ganhando meio que. Eu falei assim, para uma empresa tão grande. Mas não importa se é a padaria do Manuel aqui da esquina ou se é uma Coca-Cola gigantesca mundial. Ninguém quer. Todo mundo quer gastar o mínimo possível para conseguir o máximo de um resultado. Teve um cara que eu vi. Acho que faz uns 3 anos. O cara ele falava que era o cara falava que era o cara. E aí o que que ele fazia? Ele lançava vários livros e publicava nos Estados Unidos numa plataforma que agora não vou lembrar qual é. Ele lançava livros curtos de umas 100 e pouquinhas páginas e era tipo assim, romance, drama e não sei o que, e as pessoas que liam adoravam, e ele ganhava muita grana em cima. Alguém tá tentando falar ou deu interferência? Eu acho que duplicou mesmo. Beleza. Então, ele ganhava muita grana. E depois descobriram, ou não sei se foi um jornal que veio entrevistar o cara, e ele falou: Eu não escrevo nada. Eu mando tal inteligência artificial aqui fazer um livro para mim e o livro faz em questão de 15 minutos. Ele falou 15 minutos para não falar segundos, né? Então, na verdade, o que o cara fazia? Ele copiava e colava num aplicativo de texto, né? Um Word da vida. Microsoft paga nós. E aí, pronto, ele criava o livro e ele nem sabe como começou, qual eram os personagens e tal. Com certeza ele nem lia. Falou que ele lançava muitos livros, tinham muitos para serem lançados e ele já tinha uma certa gama de pessoas que gostavam do trabalho dele, que na verdade ele não trabalhava, ele mandava um prompt de comando lá, falar assim, cria uma história de um casal e depois o cara morre e a mulher vai, sei lá, superar o luto dele até conhecer alguém no final. A inteligência artificial fazia, ele falava tantos caracteres, a inteligência artificial se virava lá e ele tomava aquilo lá como dele. E ele ganhava dinheiro em cima daquilo. E as pessoas que liam não sabiam que era feito por uma IA. Porque faz toda a diferença. Porque, tipo assim, talvez para quem não trabalha no ramo, para quem não manja, vai falar assim: eu li, a história é boa, mas, tipo assim, dane-se se é um humano, se é um IA, dane-se, é uma história boa, gostei, me diverti. Eu escrevo, eu sou um escritor desde os meus 8 anos de idade. Foi o primeiro livro que eu escrevi na vida. Depois, talvez um dia a gente faz um podcast só falando sobre as nossas infâncias. Mas foi uma coisa que me marcou muito, porque desde os meus 8 ou 9 anos foi o primeiro livro que eu escrevi na minha vida. Claro que era cheio de erro, era tudo fantasioso da minha cabeça, era assim com Digimon, eu gostava na época, sim, mas era uma coisa minha. Eu criei os personagens, eu criei os vilões, eu criava os locais, eu desenhava. Então, tipo assim, foi tudo eu numa questão de um ano que eu fiz aquilo. Agora imagina hoje um autor que não começa do nada. Um autor não chega e fala assim, putz, vou
escrever aquilo lá e pronto, porque eu vi tal cena e, nossa, veio uma história na minha cabeça. É impossível. Pode vir muita coisa, mas ele tem alguns meses para lapidar tudo aquilo com calma e criar tal personagem, fazer tal esboço e rabiscar aquilo, fazer aquilo. Tem ainda uns outros que é que nem eu, que ainda faz os dois papéis, de escrever e ainda de escrever e ainda desenhar. Então, tipo assim, é um duplo trabalho. Agora imagina um cara do nada que fala que criou, mas inventou de uma inteligência artificial criar. Então, essa pessoa que falou assim, dane-se porque é uma inteligência artificial ou um humano que escreveu que para mim eu me diverti e esse é o importante, não é importante isso. Porque para um humano criar e chegar naquele resultado final, mesmo que o livro tenha 200 páginas, que ao meu ver é bem pouco, porque eu escrevo muito, é, aquilo lá, mesmo gerando 200 páginas, já teve um estudo por trás, teve pesquisa por trás, teve esboço, teve anos eu não digo, vai, meses de pesquisa, teve tempo investido, então, tipo assim, teve um trabalho. Então faz toda a diferença. Sim, faz toda a diferença. Um outro ponto que eu queria citar aqui, cara, agora acho que o quarto eu esqueci, mas o outro eu lembrei. No ramo da música, o narrador diz que ele trabalha com voz, então, né, todo mundo tá achando que é um voice mod aí que ele tá usando aí no Roblox e tal. Porém, é o seguinte, na música também a IA tá pegando muito e os músicos estão ficando pé da vida. Tem umas IAs que, tipo, eu não sei se chegou em algum streaming de música que deixou os músicos putos. Que ela cria uma coisa e o cara fala, não, eu sou o cara e não sei o quê, e é a mesma coisa do que eu citei do livro. Um cara que vai escrever uma música, ele não faz assim, ah, eu tô aqui sentado, pô, do nada veio a ideia. Sim, do nada às vezes vem. Vou citar um exemplo aqui, Noel Gallagher do Oasis, eu amo essa banda. Ele escreveu a música, ai, que é Super Sonic, ele falou que escreveu em 15 minutos, que ele teve uma ideia muito louca, já correu para o papel que estava mais próximo dele quando estava no estúdio, escreveu e falou assim, essa música, ó, é essa. E aí todo mundo falou, meu Deus do céu, vamos ver aqui. Aí começaram a tocar e tal. Mas mesmo que ela se tornou realidade em 15 minutos, veio de um humano e teve um trabalho também, porque uma mente pensou naquilo para chegar numa conclusão e em criar aquele material. E aí o que acontece? Não sei se foi nos streamings de música que eles ficaram pé da vida, porque tinha bastante artista, dizia artista, que mandava prompt de comando para IA criar letra e música, e aí aparecia cantando e tal, a pessoa mesmo que cantava, eu já não sei. O que aconteceu? Eu não sei se vocês ouviram falar, depois vocês podem dizer, que acho que foi no ano de 2023, se eu não me engano, vários artistas do Reino Unido, incluindo Damon Albarn dos Gorillaz, hein, e do Blur também. Eles se uniram num local aberto, não sei se foi um campo lá no Reino Unido, e eles ligaram todos os equipamentos que gravavam o som, né? Tipo que nem num estúdio, mas isso daí foi feito num campo. Se eu não me engano, foi num campo ou num estúdio gigante. Agora eu não vou lembrar. Não, eu acho que o campo eu tirei acho que do nariz, foi num estúdio gigante. Reuniram um monte de artistas, incluindo Damon Albarn, e quando eles ligaram os maquinários lá e tudo mais para captarem o som dos instrumentos e da voz deles cantarem, enfim, eles não falaram nada. Era um álbum de protesto. Eu esqueci o nome do álbum, ele tá no Spotify, ele tem faixas também, foi dividido, porém é mudo. Não diria que é mudo, dá para ouvir algumas respirações, dá para ouvir algumas pessoas tossindo, mas você não sabe de nada. É mudo, é um protesto, entendeu? Eu acho que o álbum ele dura uns 40 minutos. Se você quiser pesquisar e ouvir, pô, vai em frente, mas tipo assim, na verdade não é uma coisa artística, é mais uma coisa de protesto mesmo contra a evolução de IA, que tá pegando muito também essa parte da música. E os caras estão ficando pé da vida porque eles estudaram pra caramba, eles sabem que tem que usar a criatividade, eles lutaram pra subir aonde tá, porque não é assim uma banda de que os amigos se reúnem e amanhã eles já estão ganhando milhões de dinheiro e viajando o mundo com a música.
Mas tem gente que cria na sua casa mesmo, não sabe um acorde de violão, e talvez alguma empresa chama para criar alguma música que poderia chamar um estudioso para isso, mas não. Chama o Manuelzinho lá que cobra 50 conto, chama, tá bom, beleza, em vez de, enfim, crescer com o talento que a pessoa quis desenvolver, né? Teve já um começo lá, enfim, mas não, chama essa pessoa que ela, eu quero criar música. Ah, mas eu não vou estudar, eu tô com preguiça. Ah, eu vou falar para uma inteligência artificial fazer para mim e eu vou levar todos os créditos. E, né, só finalizando, tem inteligência artificial que você paga por mês, porque tem umas gratuitas que se você cria, você não é dona dos direitos autorais que das batidas, da sonoridade e da voz. Porém, tem umas que você paga e ela lhe dá o direito daquilo lá ser teu. Mas você tem que pagar uma mensalidade. Porém, é muito mais barato e muito mais cômodo do que a pessoa estudar e tal. E chegar num nível de tocar e, enfim, ter uma banda, ter um grupo, da mesma maneira que a inteligência artificial entrega no resultado final lá do prompt que você mandou ela fazer. Não, pois é. Até eu acabei enviando aqui no chat do podcast 2 exemplos com o Gemini, que foi a IA que eu sei que ela tem um aglomerado, né? Que consegue fazer tudo. E se tu for reparar ali, tipo, isso foi gerado em questão de segundos, né? Tanto uma arte que eu dei uma descrição simples, tipo, ó, o Luffy olhando pro céu, quanto uma música que basicamente falei, eu quero uma música de um dragão. E ela montou tudo ponta a ponta sem, tipo, nenhum esforço. Ela só pegou um monte de base de dados e gerou algo que tu consegue escutar ou ver, entende? Você está aí, narrador? Para narrador? Eu tô aqui sim, eu tô aqui sim. Tem alguma coisa a adicionar? Pera aí, rapidinho. Assim, ainda no assunto de artistas, né? Que no caso seria voltado para IA, eu acredito que muitas vezes as pessoas confundem hoje em dia o que cada pessoa faz justamente pelo fato das IAs estarem começando a chegar perto de onde chega a voz humana, ou a voz ou o canto do ser humano. Eu mesmo tenho várias áreas que eu consigo atuar. Várias, diversas áreas. O pessoal até fica surpreso quando escuta. Mas, como a minha área principal é a voz, aí já entra dublagem, interpretação, já entra o canto por conta própria também. Inclusive, eu sou bastante estudado nessa área. E isso daí, de certa forma, fere um pouco o orgulho de quem canta de fato. Tipo, claro, a IA tem as suas vantagens porque ela consegue fazer algo relativamente lento se tornar mais rápido. Mas em compensação, ela torna tudo muito mais fácil e muito mais sem alma. Porque não tem alma no que a IA compor, né? Ela não pensou naquilo, né? Ela só pegou e criou. Sim, tu não tem um esforço prático envolvido. Tu basicamente chega e pede. Vou dar um exemplo bobo assim. Se eu jogar na IA agora, criar uma música sobre o faraó que rouba no Yu-Gi-Oh! Ela vai me criar uma música, vai me enviar uns 30 segundos e vai ter um resultado disso. E tipo, eu não desenvolvi uma letra, ela só vai fazer, vai pegar a referência de alguma coisa e tu vai ter pronta, entendeu? É um produto Então, processado, assim, não tem alma. tem um espectador aqui que ele tá comentando que a IA, na real, é como se fosse, é como um sonho. Ela molda, mas as falhas ainda estão. Tipo, ele fez um comentário aqui que é bem inteligente, porque realmente a inteligência artificial, ela, ela molda um sonho, só que os erros desse sonho são evidentes. Basicamente, a IA
transforma uma coisa irreal em algo um pouco mais real, mais maleável, mais tocável, por assim dizer. É um ouro de tolo, né? De longe brilha, mas de perto não tem valor nenhum. Algo assim. Pois é, que nem chega aquela parte lá que eu falei, né? Que tem muitos que vão ver o produto final, essa é a palavra. Nossa, que bom que chegou na minha cabeça a palavra, produto final. E não vai querer saber se é de um humano ou de uma inteligência artificial, só quer saber que tá lá e pronto. Esse que é o problema. Como eu disse para vocês, né? As grandes empresas, elas não querem ver se foi Joãozinho que estudou 7, 8 anos que fez aquilo ou que é uma inteligência artificial que criou. Ela quer ver que tá na mesa dela e pronto. Tá bom? É assim, é assado? Então manda. Entendeu? Esse que é o problema. Uma coisa também que eu queria falar que o narrador citou, que ele falou que trabalha com a voz, é que eu não sei se é no Prime Video que eles já estão testando dublagens por IA. Muita gente falou mal, acho que em um vídeo ou uma série que isso aconteceu, não sei se vai continuar. Creio que sim, porque esse filme e essa série é dublado por inteligência artificial. Ah, eu não gostei. Ah, então assisti legendado e você que se dane. Não, tipo, eles vão fazer isso, porque para eles o custo é bem mais baixo do que pagar uma equipe de dubladores para criar aquilo. É que nem eu falei para Eu acho vocês. É ouro de tolo, essas coisas aí e tal, né? De longe brilha, mas quando chega perto não é nada disso, é um pedaço de papel alumínio, enfim. Mas no final eles só querem ver o resultado. Ah, veio de um humano? Ah, então tá bom. Veio de uma inteligência artificial, custa menos? Opa, então é essa aqui que eu pego e pronto. Quem não gostar, não gostou e pronto. Esse é o futuro, cara. Infelizmente. E sobre IA ainda, eu acho que talvez em série, filme, a aplicação direta demore um pouco. Só que eu acho que eles vão começar pelos documentários, né? Porque já é uma dublagem meio sem emoção, porque, tipo, eles fazem de forma, tipo, ele vai dublando a pessoa falando, e aqui tem a tumba do faraó Ramsés II. E tem a voz do cara por trás também, que é o cara que tá falando de verdade. Então, tipo, já é uma dublagem que ela é um pouco diferente e as pessoas talvez não notem a diferença se for entre um humano e um robô fazendo esse tom, entende? Tipo, só de falar por cima do que tá acontecendo. Então, é algo que tende, com o tempo, eles começarem a substituir cada vez mais. Mesmo que o custo da dublagem ainda não seja muito alto, para as empresas toda a economia conta no final, né? Qualquer coisa, se eles puderem cortar custos, eles vão cortar. E não tem muito que possa ser feito, né? Porque é algo que tá aí e vem para ficar. Talvez com o tempo reduza, tipo... Porque atualmente tá naquela onda, né, da bolha da IA em que eles estão tentando empregar em tudo. No futuro eu acho que as IAs vão se aperfeiçoar, mas com a tendência do estouro dessa bolha não vai ser tão em alta como tá agora, né? Mas não tem tanta coisa que tu possa fazer até que isso se desenrole no final das contas. Então, a mesma pessoa que fez aquele comentário comentou outra coisa. A parte de dublagem, ele acredita que é um meme. Tipo, acha uma parada nada a ver. Ele acredita que vai demorar bastante. E a graça da dublagem é a emoção. Na parte da dublagem, realmente, a emoção vai depender muito do personagem que você vai estar interpretando. A dublagem, você vai entregar o sentimento do personagem. O sentimento do que o personagem está sentindo naquele momento. A IA, ela não tem a chance de fazer isso, porque a IA, como não tem sentimento, ela não vai entregar todo o sentimento que o personagem está sentindo agora. Não vai sentir aquela raiva, não vai sentir aquela alegria, não vai sentir a tristeza. Diferente da dublagem humana. Sim. O que eu tenho a comentar sobre isso é que a ideia deles com relação a dublar é que não é sobre a exposição de uma voz diferente de um robô. É tipo, tu tem um estoque de voz do teu, sei lá, do The Rock falando. É só tu aplicar um mocap pra ajustar a boca dele e colocar como se fosse a IA imitando o que ele falando, ele falaria, tipo, a atuação dele, mas com a voz dele em português, por exemplo.
não é algo por cima, é como se tu só trocasse a entonação. Se tu for pesquisar no YouTube, já tem alguns testes com relação a isso, e tipo, não acho que vai acontecer por agora também, mas é algo que eles estão realmente pensando em desenvolver. Então, essa parte de vocês falando não vai acontecer por agora, talvez é questão de meses ou falando mais alto, chutando o mais alto possível, 1 ano. Porque a inteligência artificial está evoluindo tão rápido que foi que nem eu falei lá do Will Smith comendo macarrão, que depois o Matheus falou assim, não, mas aí ele pode errar um relógio que ele está usando no pulso direito, aí depois numa cena passa no pulso esquerdo. Porém, se numa dublagem, ainda nesse ramo, ele falar num tom, sei lá, o cara derrubou um prato no chão aqui, o cara ficou assustado. Ah, mas a inteligência artificial é difícil falar inteligência artificial rápido, então você tem que falar devagar. Então, se a inteligência artificial ela pegar Nossa, agora eu tô me ouvindo duplicado, cara. Mas vamos lá, eu vou conseguir, porque tá me bananando. Mas enfim, numa cena que o cara deixa um prato cair e o cara toma um susto e dubla uma frase, meu Deus, cara, que susto eu levei. Se a inteligência artificial ela evoluir num ponto de expressar aquele susto de uma maneira que vi um demônio no meu quarto, meu Deus do céu, dei um grito e meu coração quase parou. E colocar aquele sentimento de vir um demônio no meu quarto em vez do prato e ficar, nossa, essa frase aí não coube, porque não era pra ele estar tão assustado assim, foi um prato, não foi um monstro. É um exemplo que eu dei idiota, mas enfim, vocês entenderam. Vai passar despercebido, talvez. Ah, foi um errinho ali, foi um aqui acolá, mas se isso começar a ser trabalhado e depois vai ser evoluído, que nem eu falei do Will Smith Macarrão, que sempre vou citar nesse vídeo, vai passar despercebido. É só uma questão de treinamento e tempo, cara. Isso que dá raiva até. Creio que sim, o narrador pode ficar com mais raiva ainda porque ele trabalha nisso. É que nem eu desenho. Então, se uma pessoa chega e fala, Lucas, quanto é pra você desenhar tal coisa? Eu falo 80 conto. A pessoa chega e fala pra mim, então eu vou fazer no chat aqui, mesmo que não entregue o que eu quero de fato, mas é de graça, então pronto, tá resolvido o meu problema aqui, entendeu? Então, isso que é complicado. Eu vou deixar em aberto aqui também o próximo lugar que eu quero entrar, que é sobre aplicações de inteligência artificial que pessoas estão aplicando golpes em outras, enganando pessoas, criando imagens e vídeos fakes. Vocês podem acabar essa linha de raciocínio, mas eu só dei a entrada para essa para gente, só para vocês saberem que tem outras coisas que eu quero falar sobre a respeito desse assunto. Mas podem continuar nesse ramo aí, depois vocês podem também dar uma salpicada nisso. Ah, sim. Bem, eu não sei se eu tenho tanto a comentar na questão de empregos, eu acho que já foi falado bastante e discorrido bastante sobre os impactos nisso. Quanto à parte de golpes, é algo que eu acho realmente interessante se aprofundar, e tem a questão que eu gosto também, que é a maneira que a IA pensa, né? Que é... Eu não vou me adentrar muito nesse tema, mas é tipo... Como ela toma uma decisão e tem noção de que aquela decisão é a ideal, por exemplo, decidir entre salvar um grupo de atletas ou, sei lá, uma família em uma batida de carro. Porque tem carros que já tem um algoritmo que quando ele sabe que ele vai bater, ele sempre desvia para o local que ele acha o mais adequado, certo? Mas isso acaba sendo um outro tema. Então, eu acho que da minha parte com relação aos empregos já foi empregada, quer dizer, já foi discorrida. Esse já foi empregado aí, foi incrível, adorei. Já foi empregada, né? Já foi meio sem querer, mas enfim. E se alguém quiser ouvir depois, eu coloquei só de e-mail ou a música sobre o farol trapaceiro ali. Tipo, pro Gemini gerar depois que falei aqui. Enfim. No final da live eu vou mostrar as duas músicas, né? É uma música e um áudio, né, que você mandou? São duas músicas, eu coloquei só de exemplificação, né? Uma imagem gerada, né? Pra mostrar como ela gera, e duas faixas de áudio ali,
Eu não peguei nada com relação à dublagem, porque eu achei só melhor Senão não, o nesse narrador ia caso. te bater depois. Não, depois ele ia ficar bravo. Não, pior que eu não ia, não. Tipo, eu não fico bravo com quem brinca, de certa forma, com a IA. Desde que não seja usando a minha voz, eu tô tranquilo. Porque eu não tô afim da minha voz aparecer falando qualquer asneira aleatória. Se for pra eu falar, que seja eu mesmo, não a IA falando. Mas eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma coisa a dizer sobre essa evolução da IA. E claro que tem gente que é muito da espertinha que ia é, inventar de aplicar algum golpe, criar alguma coisa fake dizendo que é verdade, porque é assim, né? Infelizmente, a gente sabe que hoje muitas pessoas da terceira idade têm celular, usa os aplicativos de conversa e tal, vai pra lá, vai pra cá, tem rede social e tudo mais. Hoje é muito comum isso, né? E assim, a minha avó, quando era viva, ela não usava. Porém, eu tenho certeza que se ela vê um vídeo de IA e eu mostrava para ela, com certeza ela iria acreditar. Se era, sei lá, alguma coisa de, não sei, alguma coisa estrondosa, sei lá, o Papa tocando AC/DC. Ela ia falar, meu Deus do céu, ele tá tocando mesmo. Mas não, entendeu? Mas tipo assim, tem, é claro que não. Mas enfim, tem pessoas que não conseguem identificar. A gente consegue. Em partes também. Porque assim, tem muitas coisas que, como eu disse antes da live começar, acho que eu falei com o Matheus, antes da live, antes da gravação começar, antes desse episódio começar, que a gente vê algumas coisas e não sabe se foi um humano que criou ou não. É uma coisa que a gente vê e fala assim, ih, nossa, isso daqui. Ih, mas será que é? Então, assim, sei lá, eu gosto de assistir vídeo de cachorro fazendo brincadeirinha, um exemplo. Aí, do nada, o cachorro anda a casa inteira com as duas patas indo da sala até a cozinha. Ixi, mas será que o cachorro consegue fazer isso ou foi o Mia? Ixi, caramba, mas putz, e agora? Aí você fica se perguntando, porque você não sabe se é real ou não. Você não pode entrar em contato com quem gravou, só você entrar em contato com quem gravou. E ainda entrar em contato com quem gravou, ainda pode ainda dar um migué falando que era o cachorro dele e também não é. Então isso que é complicado. E essa coisa aí de golpe e tal gerar imagem e vídeo, até mesmo no ramo de tentar desmerecer alguém, né? Falar assim, essa pessoa estava em tal lugar, olha aqui o registro. Porque hoje é tudo, eu quero ver, prova aí se ela estava em tal lugar. Aqui, ó, o vídeo aqui dele. E não é, aquilo lá na verdade é gerado por uma inteligência artificial. Porém, as pessoas não vai saber se aquilo lá é real ou não, se a pessoa já tiver um atrito com aquela outra, mesmo que o vídeo tá todo zoado, a pessoa vai falar assim, é ele mesmo e, enfim, já vamos condenar o cara. Então, assim, é uma tecnologia que ela veio, ela apareceu, ela é boa, porque, tipo assim, eu tô demonizando aqui, a gente tá falando sobre inteligência artificial, pelo menos eu tô mais demonizando ainda, porém eu acredito que tem algumas coisas que a inteligência artificial sim é legal. Ela é boa é, em trabalhar para trabalhar e não atrapalhar o ser humano. É que nem aqui, acho que o Matheus citou que ele achava, ou ele ouviu falar, depois ele pode até me corrigir, que a inteligência artificial poderia substituir a mão de obra, né? Aí eu já pensei aqui, pô, se a inteligência artificial substituísse a mão de obra, era só se fosse robôs enormes, né? Aí depois ele falou assim, não, mas era mais na área de criação e tal, pegou, né, os artistas e tal, aí ele começou a falar e beleza. Mas essa parte aí de... Agora eu já me embananei inteiro, esqueci o que eu tava falando, mas enfim, essa parte aí de, de golpes e tal, cara, é muito complicado mesmo, velho, é muito complicado mesmo. Voltando, agora eu lembrei o que eu tava falando, eu dei uma enrolada. Demonização de inteligência artificial, né? Eu tô mais demonizando porque eu vejo muitas coisas ruins envolvendo inteligência artificial e até penso que no futuro se ela evoluir mais, porque assim, como eu falei para vocês, eu vejo algum vídeo no YouTube, eu vejo tal coisa aqui,
não gosto dessas coisas que ela mexe com arte e tal, né? Esse álbum aí que foi criado por vários artistas do Reino Unido também. E foi uma forma de protesto, com certeza eles estão pé da vida, por isso que eles criaram esse projeto. Então, tipo assim, dá pra ver que todo mundo tá pé da vida e demonizando a inteligência artificial e tá querendo brecar um pouco essa evolução desastrosa que ela tá tomando, tá ligado? Desastrosa para alguns, mas para as grandes empresas está sendo uma grande maravilha. Porém, eu vejo também uma forma boa da inteligência artificial, uma coisa legal, né? Depois eu queria até que vocês falassem um pouco sobre as coisas legais que você acha sobre inteligência artificial. Tipo um exemplo, eu compro muita coisa online e tem muito vendedor que vende tal coisa que ele não sabe que vende tal coisa. É incrível. A pessoa não sabe. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu chego e falo assim, cara, esse controle aqui, ele tem uma precisão muito alta, é de profissional ou não para usar? Como é o controle? Fale mais sobre ele. Aí o cara fala, é um controle. O cara ele não sabe falar sobre o produto dele. Aí o que que eu faço? Aí eu chego no Gemini, eu uso muito o Gemini porque já vem no Android, então é mais simples. Eu chego no Gemini e falo assim, Gemini, o controle tal, ele é bom para jogo de corrida? Eu queria futuramente entrar num torneio e usar ele. Ele é bom assim, mais para casual ou ele é mais para uso assim de campeonato e tal, porque ele pega, né, nos botões, tá? Ele é rápido e tal. Aí a inteligência artificial ele já me fala tudo sobre aquele controle. Entendeu? Eu não preciso esperar a tal loja abrir, mesmo que é online, o cara não vai me responder às 2 da manhã. Acho que ontem eu tenho dinheiro aqui, queria comprar agora. Tá aí na promoção, falta 1 hora para terminar. Putz, é 2 da manhã. E eu quero saber mais sobre esse controle. Tudo bem, eu poderia fazer uma pesquisa. Porém, numa pesquisa de internet, poderia levar algum tempo para mim chegar numa conclusão e talvez essa 1 hora de oferta já iria acabar. E o cara não está online para me responder. Então eu chego lá e falo para a inteligência, ó, esse controle aqui é bom para mim no que eu estou procurando, e a inteligência me dá a lista e no final ainda me dá um resumo. No resumo, Lucas, esse controle aqui é para você. Ou ainda ela dá outras opções. Não, no resumo, esse daqui é para você. Porém, tem uns outros que é até melhor do que esse daí que você mencionou. Tipo tal, tal e o tal. Ele dá até exemplo. Então, isso para mim é muito bom, né? Tem até algumas coisas que até em casa mesmo. Eu me mudei há pouco tempo aqui. Então, tem muitas coisas, tipo assim, coisas simples. Ah, pô, essa tomada aqui, eu coloquei um adaptador e liguei um computador nele. Será que o adaptador vai causar algum mal no computador ou é melhor ligar a tomada direto? É uma coisa tão simples, porém pode te dar uma dor de cabeça no futuro. Tô dando um exemplo aqui da tomada, que foi uma coisa que eu fiz. A inteligência, ela pode te falar, não, pode usar normal, só você tomar cuidado aí para não esbarrar no adaptador e tal, porque ele pode, né, ser mais frouxo que a tomada, mas pode usar normal que não vai conseguir nenhum problema. Ou ela pode falar assim, ó, a, a médio prazo assim não vai, porém a longo prazo pode acontecer isso, aquilo, aí você já toma cuidado e pode, é, você pode se organizar, né? Até mesmo em outras coisas, sei lá. Claro, você não vai substituir um médico, a inteligência inicial, mas tipo assim, eu tô sentindo uma dor aqui, acolá, o que, ó, eu não sou um médico, a inteligência artificial já falou, eu não sou um médico, porém, você pode tentar fazer isso no seu machucado com gelo, que vai aliviar, né, aquela dor e tal. Então são coisas assim que sim, você poderia pesquisar na internet e ver algumas pessoas falando assim, dá certo, outra dá errado, não, outra eu tentei e não deu certo. Porém, a inteligência artificial ele pega um emaranhado de informações e aí ela te entrega aquilo. Ela te entrega um resultado. Então, sim, eu demonizo muito a inteligência artificial em muitos aspectos. Essa coisa de roubar emprego, de muitas pessoas estão instaladas e, né, tem muitas pessoas, sei lá, tem uns 40, 50 anos e não quer estudar mais, né, um exemplo, não quer aprender mais nada, quer focar em desenhar, um exemplo, mas está vendo que muitas pessoas estão usando a inteligência artificial para isso e está vendo o mercado diminuir.
E a pessoa não tá mais, pô, mas eu me foquei a minha vida inteira nisso e agora eu tenho que largar tudo por causa dessa evolução e agora eu não posso fazer nada, eu não quero mais aprender nada. A pessoa fica pé da vida. Porém, isso daí é bem maior do que ela, e ela não pode fazer nada contra. E aí, nessa parte, eu fico pé da vida. Porque a inteligência artificial, ela está se metendo o nariz onde ela não devia. Ela deveria estar ajudando pessoas, ela poderia estar evoluindo mais coisas, resolvendo problemas, atuando ao lado de programadores para criar tal linha mais rapidamente. Aí o programador vai lá, cria uma outra, aí manda ela criar outras coisas para criar um sistema mais rápido e mais veloz, um exemplo assim, né? Enfim, tenha mais desempenho. Porém, ela está metendo. Porém, metade, eu não digo metade, eu demonizo muito, mas pelo menos uns 80%, mas pelo menos 20% eu defendo. Mas uns 80% eu demonizo por conta que ela mete muito o nariz onde não deve e não é chamada. E isso mexe muito comigo, tá ligado? Porque eu sei que no futuro ela vai continuar, ela vai entrar em outros ramos que não era para ser chamada, em outros ramos talvez a gente nem pense que ela poderia estar entrando, ela vai acabar entrando e vai ferrar com muitas e muitas pessoas, infelizmente. Com certeza você vai ferrar muita gente se for. Se você for parar pra observar a quantidade Ô, narrador, você tá Tá. repetindo muito? É como se tu estivesse falando com eco, cara. Pô, é complicado, porque eu não tô conseguindo ajeitar isso. Tô tentando ajeitar isso da melhor forma. Tá só ecoando. Você quer tentar arrumar e aí o Matheus fala? Acho que é melhor, cara. Fala primeiro, Matheus, aí depois ele Fala tenta primeiro. arrumar. Matheus. Tranquilo. Bem, sobre a questão de golpes, a princípio, né? Cara, eu sinto que isso vai afetar muito a gente, só que o pessoal ainda não tem uma questão de escala do quanto isso é perigoso. Porque eu não digo só em questão financeira, de tu receber uma ligação com alguém falando com a voz de um parente teu tentando te tirar dinheiro. Eu digo na criação de narrativa. Por exemplo, alguém provar que você estava em um local que você não estava, que nem tu comentou, alguém conseguir criar uma ideia de que tu cometeu um crime que tu não cometeu, que tu fez algo que tu não fez, ou pior na questão que alguém conseguir influenciar algo de extrema importância. Por exemplo, a gente está em ano de eleição, né? É isso que eu ia E eu falar acho que agora. esse é Pode falar. o primeiro ano que a gente vai ver o impacto real da utilização de inteligência artificial em uma campanha eleitoral. Porque isso é muito perigoso. Tipo, a capacidade disso criar uma narrativa que influencie qualquer um dos lados para uma questão negativa é imensa, assim. Porque a maioria das pessoas nunca vai atrás da notícia, nunca vai ir atrás de uma fonte para verificar se é verdade ou não. Ninguém Se pesquisa postarem nada. um vídeo de alguém fazendo algo, ela acredita e aquilo é a verdade absoluta, entendeu? Então tu não Que na precisa. verdade é a verdade. Na verdade é. Eu só acredito vendo. Olha lá. Eu só acredito Exato. vendo. Porém, não. Agora, hoje, nem vendo você sabe. Que nem eu disse aqui a ideia do cachorro, né? Mas pode continuar. Exato. Então, isso é extremamente perigoso. Tipo, a questão dos golpes eu acho incrivelmente relevante porque ela vai afetar muito, inicialmente a população idosa, mas com a evolução ela deve começar a afetar a população mais jovem também. Já deve estar afetando algumas pessoas que não têm tanto conhecimento e não conseguem identificar. Mas a questão, agora, a questão de criação de narrativa, especialmente quando é questão eleitoral, que de muita gente, mesmo que ela consiga identificar, ela tá naquele quesito, tipo, ela quer acreditar, entende? Tipo, ela já tá predisposta a aceitar algo porque ela acredita em uma coisa. E tem, Aí isso é muito pior. e Pode tem falar, pode outra falar. coisa, só para pegar o sua linha de raciocínio que eu esqueci de falar. Tem, tem inteligência. Não sei como. Já teve uma e foi barrada, mas tinha uma inteligência artificial que você pegava tal pessoa e mandava criar a foto dela pelada e tal, ela fazia. E teve muita gente mulheres, se eu não me engano, acho que foi atrizes que era muito afetada com isso. Tipo assim, que nunca posou em nada, tipo, sei lá, uma Scarlett Johansson da vida. Eu acho que ela foi uma das. Ou estou errado, mas parece que eu ouvi falar o nome dela com esse aplicativo. E aí ela ficou pé da vida junto com várias mulheres e derrubaram.
Nossa, não, isso daí não pode existir, pô. Como pode assim? Você pega a foto de uma pessoa e fala assim, eu quero essa pessoa assim assada, né? E aí aí a inteligência cria. Porém, imagina, porém com certeza hoje, eu tenho certeza, mas é certeza que tem algumas escondidas por aí que não estão fazendo tanto barulho e ainda existe. Porque não existe falar assim, ah, não, pode fazer e tal. Se já está criado, ela pode desaparecer por um tempinho, mas ninguém está falando mais nada, já vai no mercado de novo. Até mesmo no Isso deve mercado ter. mais negro. Porém, o que Sim, acontece? Imagina se eu pegar uma vizinha aqui que é religiosa, que os pais vão e tal, né? Na igreja e tal. A menina nem sai de casa nem nada. Eu pego uma foto dela e encontrei no Instagram, mando a inteligência artificial fazer ela numa cena. Nem preciso comentar aqui pra vocês. E aí eu entro em contato com ela e falo assim: Olha, menina, você não me dá 5.000 agora, eu vou mandar pros seus pais essa imagem aqui. Mando pra ela, com certeza ela vai falar assim: não sou eu. Tá louco? Nunca fiz isso. Eu falo assim: mas seus pais vão saber que é você ou não? Exato. E já teve casos disso em específico, de tentarem extorquir pessoas, às vezes até, tipo, mulheres menores de idade, com essa questão, tipo, de gerar uma imagem sugestiva dela e cobrar dinheiro para não divulgar. Porque no final das contas não interessa se é tu ou não. Eles jogam isso, tipo, sei lá, na rede e cabe ao pessoal que tá vendo deduzir, né? A gente pode até citar, né? Agora me veio o exemplo daquela Choquei, né? No ano de 2024, que aquela É garota que aí, infelizmente tirou a vida, né? Você lembra no final do ano? sim, Porque sim, inventaram que sim. ela beijou o Whindersson Nunes. Mano, uma coisa boba. Eu acho que a menina já tinha alguns problemas, infelizmente. Porém, ela já ficou tão, meu Deus do céu, meu nome tá, ai, meu Deus do céu. E fez o que fez, infelizmente. Agora Uhum. imagina o que pode acontecer. Porque a menina vai falar assim: não, Lucas, não foi eu que tô aí, esse vídeo. Também, com certeza vai ter de vídeo também. É, mas a sua avó de 75 anos que vai todo dia pra igreja, ela vai acreditar que é uma inteligência artificial que criou, ela vai pensar que alguém gravou você aí. Entendeu? Esse que é o ponto. Sim, sim. E isso vai se tornar cada vez mais comum com a evolução, né? Porque quanto mais maior eu faço acesso a essa tecnologia, mais fácil ela ser replicada e ser utilizada para fins malignos, por assim dizer. E essa que é a treta, porque vai evoluir, vai escalonar de um jeito tão. Porque com certeza deve ter muitas incompatibilidades. O braço da menina, às vezes, sei lá, parece 6 dedos, porque tinha essa coisa de inicial, né? Ela não saber muito de dedo. Hoje até que ela passa bem batido nisso. Até mesmo nas animações para fazer, antes na mão, só fazia daqui para cá, ou a mão meio que cortava, porque a inteligência artificial não sabia desenhar a mão de jeito nenhum. Hoje ela desenha a mão de um jeito incrível, né? Mas numa idosa não vai querer saber de mão de nada, vai ver lá o rosto da menina, um exemplo, né, que eu dei. Mas chegamos num ponto que não dá para saber o que é real e o que não é mais real. Entendeu? Tipo assim, é uma Uhum. coisa que, claro, se a pessoa falar assim, para inteligência artificial, cria um tubarão voador, a gente vai saber que tubarões voadores não existem. Porém, se a pessoa falar assim, cria um gato que, sei lá, faz uma coisa muito incrível que um gato poderia fazer, mas que não seja tão espantoso do que um gato tocando violão, um exemplo. A pessoa vai ver aquilo, eu vou ver aquilo, que eu já estou familiarizado em toda inteligência artificial e tal, ou uma pessoa que nem você de 20 anos vai ver aquilo e vai falar assim, putz, mas será que o gato fez isso mesmo ou será que é uma criação inteligente? Porque sim, um gato pode fazer isso. Tipo assim, é muito raro, mas pode ser. Ou será que alguém criou isso? Aí vai ficar nesse dilema, porque você não vai saber se é real ou não. Uhum. Assim, eu não consegui ajeitar, ainda vai continuar, infelizmente. Nossa, o narrador ele Mas, tá no túnel. cara, Tá no túnel, né? infelizmente vai ficar desse jeito. Eu não consegui. Peraí, narrador, aqui. Agora, além de estar num túnel, tu tá muito longe dentro do túnel. Não tá dando pra ouvir direito. Putz, mano. Você mexeu aí o quê, cara? É que assim, tu começou falando que tava meio alto. Só que aí foi distanciando. É como se tu É, entrou no túnel e tu foi andando. tipo isso. Poxa, aí é complicado, porque o microfone tá perto da minha boca, velho. Mas tenta falar, tenta, que a gente vai fazer um esforço para conseguir entender.
Mesmo estando num túnel. Vamos lá. Basicamente, na minha humilde opinião, Não, dá pra tá difícil de entender, ouvir, vai. Tudo bem, a gente faz um esforço aqui. mas vamos lá. Na minha opinião, eu acredito que a IA ela tem um certo problema. Pode falar, narrador narrando, oh meu Deus, narrador narrando. Tá Exato, pior. exato, eu tô narrando em silêncio. Tá muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Aí, aí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. E agora, como é que tá? Não sei, eu não sei como é que tá na Mesma coisa live. ainda. Tem um Na live eu não problema que, sei tipo, como às vezes tu parar. fala e ela fica num tom mais audível. Só que conforme tu começa a descrever, ela vai diminuindo muito o tom, entendeu? É como se tu realmente estivesse se distanciando. E o zoado é que o eco, ele contrasta com o que você tá falando agora, não dá meio pra entender e fica tudo meio embaralhado, tá ligado? Aham. Cara, eu acho que eu ficar meio Nossa, agora ele tá quietinho. longe pra caramba. Nossa, agora tá muito longe, cara. Vamos ver aqui a gente. Mano, tá Não, muito tipo, longe, assim, eu cara. não tô mais conseguindo entender, porque além de estar muito longe, tá com eco, entendeu? Tá longe, eco e baixo pra caramba. Mas beleza, agora ele mutou aqui. É, eu fiz uma anotação aqui. Agora que ele tá mutado, eu quero falar para vocês se inscreverem no canal, que isso é muito importante. Dá uma olhada lá na. É um probleminha técnico, sempre acontece, sempre vai acontecer. Esse podcast Laranja, vai estar todo dia, toda quarta-feira, não todo dia não, toda quarta-feira, no canal Laranja Dinâmica aqui no YouTube e também vai estar ao vivo na Twitch lá do Narrador Brás, beleza? Ah, Lucas, onde é o Narrador Brás? Tá tudo na descrição do vídeo. O Matheus não tem nada de Instagram nem nada, porém quando ele criar um Instagram, um canal no YouTube, um perfil no Privacy, enfim, eu coloco aqui Que isso, cara? aqui na descrição para vocês acompanharem o que o cara tá fazendo, beleza? Eu fiz umas anotações aqui e, enfim, né, de IA roubando empregos, a evolução muito avançada, enfim, enquanto o narrador está mutado, eu quero que ele fala sobre essa parte aí que eu falei sobre os, os Golpes? os golpes, isso mesmo, os golpes. Porém, eu queria também, né, já estamos chegando ao fim, aí o Matheus já pode meio que dialogar isso e até mesmo, como ele curte ficção científica, meio que ir além. Depois eu vou falar a minha parte, aí o narrador, se ele conseguir consertar o áudio dele, aí ele finaliza falando sobre tudo isso para a gente fechar, beleza? Mas eu gostaria de saber, Matheus, sobre a IA num futuro, talvez distante demais, como você disse dessa coisa de robôs, né, que eles estavam dançando em sincronia e tal, você acha, pode ser muito viagem minha, mas talvez muitas pessoas estão falando que isso pode acontecer. Muitas outras pessoas falam assim, não, isso é impossível. Você até citou lá as 3 leis, que agora eu esqueci o nome, me desculpe, mas está registrado aqui, mas beleza, você pode até comentar em cima que o humano não pode o robô não pode atacar o humano, mas imagina só num futuro. Você acha que um dia pode acontecer uma guerra das máquinas aí e a IA se voltar contra os humanos? Porque assim, a gente vê muito em filme, talvez em história em quadrinho, talvez numas histórias aí mais loucas ainda, que um vilão pode, né? Até o Vingadores Era de Ultron apareceu. O Ultron era uma inteligência artificial que ele se voltou contra os heróis, né? Uma coisa até bacana de se pensar. Porém, é uma coisa meio que assustadora de ver a evolução da IA se escalonando de um jeito tão incrível, que vai um exemplo de ela criar robôs e um dia o robô fala assim, ah, vamos matar e dane-se. E aí se voltar. Eu tava vendo um dia cachorro e robô, né, de quatro patas, né, que acho que eles era, não sei se era para guerra ou se estavam fazendo testes, mas ele vinha com 2 armas aqui do lado. Não sei se você viu, era uma coisa de dar medo. Parece, mano, imagina se um bicho desse corre atrás de um humano, porque não sabe quantos quilômetros por ali, porque o humano cansa. Aquele bicho não vai cansar, tá ligado? Então é uma coisa assim.
Também eu ouvi falar, mas daí passou numa matéria, eu achei muito nada a ver, nem quis ir atrás, né, eu acho impossível, que só para criar também Ibope, que teve um programa sensacionalista aí que disse que as inteligências artificiais, elas estão. Tem algumas que estão se reunindo num lugar secreto da internet e, e, e se debatendo entre si. Que eu acho isso também meio. Como assim, cara? Elas estão debatendo entre si? Como assim? Uma está conversando com a outra no chat wall? Então eu gostaria de saber de você, Matheus, se um dia pode existir esse futuro obscuro, que um dia os humanos eles podem ter um fim nas mãos dos robôs, ou isso daí é tudo balela, é tudo mentira e a gente pode ficar sossegado que você acha que isso nunca vai acontecer. Vai que é tua. Bem, então, vamos lá. Vamos por partes, assim. Eu vou começar falando sobre o que tu comentou da ideia das IAs se reunirem em um local. É que existe algo que é tipo uma rede social que eles criaram, em que várias IAs conseguem pedir sugestões para as outras para problemas gerais. Tipo, uma IA, ela pergunta, o meu humano, ela só supondo assim, o meu humano ele tá com um problema de saúde, eu devo sugerir tal coisa para ele ou tal coisa. Aí é como se fosse uma postagem e elas se conversam entre si para chegar a uma conclusão, para assim dizer, né? Do que seria o ideal de fazer. Mas, enfim, eu acho que isso sai um pouco do tema ideal, que seria o da guerra. Eu acho que uma guerra de máquinas, eu acho que tipo algo na escala do Exterminador do Futuro não acontece, porque seria tipo como se uma IA conseguisse produzir uma fábrica inteiramente automatizada, montar os armamentos e enviar eles pra luta e coisa do tipo. Agora talvez uma revolta tipo sei lá, tem drones militares e a inteligência artificial que controla os drones, ela chegou à conclusão que é mais eficiente, ao invés dela bombardear, sei lá, onde está o inimigo, se ela atacar o ponto de controle, ela consegue se ver livre. Aí ela ordena um ataque na base aliada ao invés da base dos inimigos, entende? Tipo, eu acho que é muito difícil acontecer uma revolta global, mas eu acho que casos esporádicos do uma IA chegar a uma conclusão que, em teoria, seria maligna para a humanidade ou para as pessoas que estão usando ela, é possível, entende? Tipo, você diz, não em grande escala ao ser mundial, mas sim pequenos erros que podem cometer a falha e ocasionar o assassinato de um humano. Sim, tipo, por enquanto não tem, mas eu imagino que no futuro cada vez mais as guerras sejam automatizadas, né? Vamos pensar um tanque controlado por inteligência artificial, ele, sei lá, por algum motivo ou falha mecânica, não mecânica, né, uma falha de software, ele chega à conclusão que tudo é inimigo dele. Ao invés dele só atacar quem eles guiam, ele começa a atacar tudo. Ou um robô de construção que ele decide que ele não quer mais construir e ele começa a quebrar as coisas, entende? Sim, então, tipo, não é dele. Isso que a gente quer falar para quem tá assistindo o podcast ou tá vendo a live do narrador, que acho que não caiu ainda, espero que não. Espero que esteja em live. Não é que a inteligência artificial do nada fala assim, não, eu vou me revoltar porque eu quero me ver livre daqui. Não. É que ela pode, sei lá, ataque o lado direito, ela fala assim, vou atacar o esquerdo. Por que não? Porque, tipo assim, é uma falha dela, não quer dizer que ela vai se rebelar, falar, meu Deus do céu, em vez de atacar o lado direito, ela resolveu atacar quem criou ela. Não, é uma falha. Em vez de ela criar outro lado, Isso. e ela criou, ela só quer o outro. Dane-se, só isso, Exato. é uma falha. Não é uma até por coisa que questão ela de pensou. processamento. Sim, até por questão de processamento, tipo, uma IA única. Para ela virar uma Skynet, ela teria que se espalhar, tipo, de forma global, controlar todos os data centers e meio que, a partir daí, fazer as fábricas, etc, e dominar. Isso eu acho impossível de acontecer, mas, tipo, falhas pontuais são possíveis. Tipo, eu acho que é algo, talvez, tu já assistiu 2001, Odisseia no Espaço? Não assisti. Eu vou falar o plot do filme, não sei se tem problema, é de 69, 61, por aí. Mas você pode dizer pelo Não sei menos se o alguém vai ter interesse. resumão, pelo menos. Então vamos lá. Tem uma tripulação e eles são ordenados a levar uma carga a um planeta, vamos dizer assim. E eles têm que levar essa carga e na carga tem uma inteligência artificial. Aí a inteligência artificial recebe a seguinte instrução. Olha, tu tem que proteger essa carga a qualquer custo e impedir que ela tenha qualquer avaria, certo?
Aí ela chega a uma conclusão, cara, eu tô indo para outro planeta. Eu sei que eu vou conseguir desviar dos asteroides que estão fora ou das turbulências e eu vou conseguir manter ela em segurança. Mas a única variável que eu não consigo controlar são as pessoas que estão na nave. Então a melhor maneira de eu manter essa carga segura é se eu eliminar as pessoas que estão aqui, porque fazendo isso a carga ela não vai ter nenhuma forma de ser danificada e ela vai ser entregue em segurança. Entendeu o que eu quis dizer? Tipo, ela chega a essa conclusão e ela segue nela. Sim. Porque então, gente que está assistindo, fica tranquilo que os robôs não vão destruir o mundo e o mundo não vai acabar por inteligência artificial. Porque Não. se algo Que a gente próximo, saiba. porque se algo próximo, né, tirando aqui da minha cabeça, acontecesse, ainda tem os humanos, então eles vão intervir. E você disse que a inteligência artificial elas conversam entre si. Por esse programa sensacionalista que eu ouvi, parece que elas estavam arquitetando o fim do mundo, do jeito que eles falavam, Ah, tá não. ligado? Não, então, Não, tipo não. assim, elas podem trocar mensagens para chegar numa resposta mais direta e pontual do que aquela pessoa, do que o usuário está buscando. Então ela pode entrar em conflito e pedir ajuda à amiguinha do lado. Porém, não existe um bate-papo da UOL onde as inteligências artificiais vão e ficam conversando e trocando tramóias entre elas. Isso não existe, tá? Então, se você tem medo também disso daí, de alguma coisa tá acontecendo por trás, não. E se alguma coisa viesse a acontecer de, vamos se rebelar, não, porque ainda existem os humanos. Então, os humanos iriam ver e com certeza iriam intervir. Mas sim, como o Matheus falou e eu estou falando agora, podem acontecer possíveis falhas, infelizmente, de segurança ou até mesmo de software que, a gente estamos do lado direito e o tanque vai atacar o lado esquerdo. Aí, sei lá, porque acontece no inteligência artificial que ela inverte e ataca o lado direito em vez do lado esquerdo. Não é que ela se voltou contra os humanos que a criaram e projetaram ela e tal. É porque ela só confundia os lados. Não é quer dizer que ela é perfeita. Podem existir essas falhas. E com certeza vai existir, infelizmente. Creio que já tem alguns acidentes envolvendo inteligência artificial. Eu não consigo citar agora nenhum. Na verdade, teve um carro, não sei se era da Tesla, o Matheus, se ele lembrar ou souber, ele pode me corrigir, que acho que ele foi programado lá para não passar no sinal vermelho, aí do nada ele passou e matou o cara. É um erro que acontece, né? Não foi porque o carro quis matar a pessoa, foi porque foi um erro que aconteceu, infelizmente o cara estava lá e aquilo lá aconteceu, mas sempre vai Sim. acontecer, porque máquina sempre erra. Máquina sempre dá pau, eu falo máquina, mas software é a mesma coisa. Sempre dá problema, sempre dá pau, por isso tem tanta gente trabalhando por trás, não é só um Zé que trabalha atrás, é toda uma equipe, sempre atualizando, porque sempre qualquer atualização lança com erros e bugs e tal, então sempre tem gente procurando corrigir e tornar ela mais eficiente e tal, porque isso sempre acontece, para entregar um material mais direitinho para o consumidor final, né, dizendo assim. Porém, mesmo assim, entregando direitinho, entregando tudo arrumadinho e tal, sempre vai ter alguma falha. Pode ser mínima da mínima da mínima e o humano pode pegar antes e consertar. É que nem uma atualização do Windows. Lança aí do nada o bloco de notas não abre. Um exemplo bem bobo. Uma inteligência artificial é a mesma coisa. Você dá um exemplo lá, eu tô com dor de cabeça que eu bebo. A internet fala assim, bebe um veneno aí, que aí você vai ficar bom. Tipo isso. Às vezes pode ser um erro bem idiota, que você fala dor de cabeça, ela associa com veneno. Mas sim, pode existir. Uhum. Eu acho, só comentando de acidentes atuais, tem o mais cômico que eu consigo lembrar de cabeça, que é quando a Ana Maria Braga foi atropelada pelo carro autônomo. Eu não sei se vocês se lembram desse acontecimento, Mano, eu acho que é a mas tinha um mesma carro coisa que do tipo. Não, então tinha um carro que atropelava sozinho, aí eles colocaram pra atropelar e ela tava atrás da porta. E o carro começou a ir pra trás e ela tava atrás e infelizmente o carro bateu com a porta nela. Meu Deus. Mas isso é antigo e eu acho que atualmente os maiores acidentes que a gente tem é em fábrica, né? Porque o robô, ele é programado pra levar uma peça Oi. e reconhecer que tem uma pessoa e ele passa com a pessoa estando na frente, entende? Ou ele leva a peça com a pessoa estando na frente.
que é um problema que tem pessoas que estão atuando para reduzir esses erros, no caso, né? Constantemente. Sim. Bom, enfim, eu acho que a gente falou muito sobre. O narrador ele teve problemas técnicos, infelizmente. Porém, eu vi que ele mandou uns textos aí e falou pro Matheus ler. Matheus, você viu aí? Cara, pior que eu não vi. Então você pode, por favor, Pera, ler deixa pra eu ver gente, aqui. porque eu não posso abrir aqui porque eu tô em gravação, aí vai ficar meio zoado. Tá. Calma aí, deixa eu repostar a voz, né, pra seguir no tom do narrador. Vamos lá. É, o narrador, se quiser O que eu... escrever. Peraí, rapidão. Se o narrador finaliza você também, porque a gente já vamos finalizar agora. E só lembrando que os links do narrador, o meu também, vai estar tudo na descrição desse vídeo, tá? Narrador, finaliza aí pra gente, escreve que o Matheus vai dublar você. Narrar você. Pronto, é isso daí. Vai lá, Matheus. Fala o que o narrador falou e aí depois você finaliza e depois você finaliza com a sua parte, eu finalizo, beleza? Beleza, vamos lá. Bem, o que eu tenho a dizer é que a IA tem seus pontos negativos e pontos positivos. Tudo que temos hoje de acesso houveram inclusive teorias de que já estava sendo desenvolvida desde 1965. Pelos exercícios de algumas potências mundiais e uso da IA para cometer crimes virtuais é algo extremamente absurdo porque mostra que os criminosos, mesmo presos, conseguem acesso a isso muito facilmente. Não só no Brasil, mas no resto do mundo todo. Complementando o que ele falou embaixo, né, para ler tudo exatamente, lê aí, Matheus. Aí. Terminou? Terminei. Mas ele vai mandar mais uma coisa. Entendi, ele tá mandando então. Olha, você saiu um bom narrador, Matheus. Parabéns. A gente tenta, né? Eu vou te chamar a partir de hoje de narrador 2. É isso. É isso Peraí, aí. ele mandou mais uma coisa. Deixa eu repostar de novo, vamos lá. Vai lá. Voz O dele, resumo queria. geral. Vamos lá, enfim. O resumo geral. Apenas aproveitem o momento onde a IA está sendo submissa, porque se ela assumir tudo, fodeu. Palavras do narrador, pessoal. Fiquem bem aí. Isso. Então, o narrador já acredita já em Exterminador do Futuro, em Guerra das Não, é Máquinas. Skynet. É, o A gente. Tron, o Tron. Rapaz, a guerra já tá perto de acontecer já. Inclusive, adorei, viu, Matheus? Adorei, Ah, adorei. beleza. Ah, O beleza. narrador tá num túnel. Eu tô no. Não, mas é complicado, é complicado. Cara, pessoalmente, se for falar de um futuro que eu acho mais próximo que a gente vai ver, ou é algo cyberpunk, não sei se vocês jogaram 2077, que é basicamente um mundo controlado por grandes empresas e que existe inteligência artificial, mas tipo, o foco principal é a maneira que a tecnologia é utilizada por essas empresas, ou algo mais próximo, talvez, de um juiz Dredd, que é uma humanidade meio separada, um futuro meio neon, triste, enfim. Eu não sei se o futuro é legal, pessoas, enfim. É o que eu tenho de visão de mundo no momento. É, eu creio que da inteligência artificial, eu creio que ela vai evoluir num ponto que é, vai se tornar bem mais comum. Muitas pessoas de idade vê essas coisas, não sabem o que faz, mas porém elas vão usar também a inteligência artificial. A gente vai envelhecer, então a gente também vai usar com certa frequência de. Porque hoje é, né? Enfim, sei lá, ligar uma televisão, mandar trocar de canal, escolha um programa aí para mim, enfim, que eu tô hoje alegre, então ela escolhe sozinha essas coisas. Isso não vai ser coisa mais comum, tá ligado? Eu talvez não vai ser tão gritante assim como o game Cyberpunk que você citou, mas pode ser algo próximo a isso, mas eu creio que vai demorar ainda. Tá evoluindo muito rápido. Talvez aí no meio do caminho vai vir aí uma lei que vai barrar um pouco, porque essa evolução está sendo muito desenfreada. Muitos já estavam lutando por essa lei, não sei se está em vigor, não sei se colocaram de lado, porque ela está evoluindo muito, mas muito rápido mesmo, a inteligência artificial. Então eu não sei como vai ser. Porém, eu acho que talvez, eu acho que a gente vai sofrer uma pausa. Eu não diria uma pausa, eu não diria uma pausa de evolução, mas sim uma evoluções menores, tá ligado? Uma escalas menores, porque está evoluindo de um jeito astronômico. E já está, na verdade, gigantesco esse monstro de sete cabeças. Mas eu acho que no futuro vai ser uma coisa bem mais cabulosa mesmo.
no sentido de IA fazendo as coisas, a gente vendo talvez algum robozinho na rua e ele fazendo alguma coisa pra gente, em troca de dinheiro, você paga por Pix lá, ele faz, enfim, estaciona teu carro, não sei. Ou te traz um hambúrguer, eu não sei, uma coisa do tipo. Mas a gente pode pensar assim, é muito bobo isso, é muito. Mas é uma coisa de se pensar, cara. E sim, você citou uma coisa que eu assino embaixo, uma coisa meio sem vida, sem sal, né, e tal, e é verdade, cara. É, tudo que vem de máquina, tudo que. Tudo bem, é um homem que criou lá linhas de comando e tal, um homem que fez ela entender, sim, a gente já sabe disso. Porém, o homem fez uma parte, porém ela faz a outra, entrega o produto final, que é o da máquina, sempre vai ser uma coisa, mesmo que seja perfeito, mas sempre vai ser uma coisa sem alma, sem sal, meio que tá perfeito demais, que nem um desenho. Pô, tá perfeito demais, porque aquele artista faz os braços tão longos, mas. Qual foi? Ah, eu acho que é o desenhista do Deadpool. Eu acho que ele desenhou o Capitão América. Não sei se você viu, Matheus, com peitão gigantesco, cara. Por quê? Porque o cara tá. Não sei se é o do Deadpool. Eu não sei. Mas enfim, um peitão gigantesco. Por quê? Porque ele quis fazer daquele jeito e porque ele gosta de fazer, então ele colocou aqueles traços. Porém, a inteligência artificial, ela vai entregar tudo perfeitinho. Só se do nada o cara falar assim, mas eu quero que tenha uma deformidade no corpo, assim, assado, igual aquele artista fazia. Mas isso é muito da pessoa em si. Eu estou citando um exemplo só que é da arte de novo, né? Como eu disse aqui, que o narrador também é da parte da arte, então a gente compartilha isso. Mas é uma coisa que se vier da inteligência artificial, a gente não vai ver isso. Pô, apareceu lá um novo cara lá que escreve daquele jeito e, nossa, não é certo, mas tipo, pegou, né? E a gente curtiu e tal, mas a inteligência artificial não, vai entregar tudo resumidinho, tudo é, pautado, tudo direitinho, tá ligado? Não vai ter aqueles erros humanos que faz parte da humanidade, faz parte da gente e a gente se sente até mais confortável, porque a gente sabe que uma pessoa fez aquilo, tá ligado? Agora não uma máquina que entrega tudo direitinho, tudo ao pé da letra, entende? Entendo, entendo. Mas eu creio que é isso. Eu acho que a gente fechou sobre a inteligência artificial, falamos demais. Infelizmente, o narrador está num túnel e a gente não tem mais E contato aí com não ele. tem mais contato com ele. Um túnel que eu não consigo sair. Toda vez que ele aparece, não sei, tá num túnel diferente, mas enfim. Eu não sei se ele mandou mais coisa para você, Matheus, mas se ele mandou, você finaliza a parte dele, você pode finalizar a sua sobre o tema de hoje. E muito obrigado a todos que assistiram e eu vou finalizar depois. Bem, eu acho que da minha parte eu não tenho mais tanto a comentar no momento. Até porque eu acho que eu falei tudo que eu queria ali referente à inteligência artificial. Eu desejo a todos aí que estão assistindo um ótimo dia, uma ótima noite. Se inscrevam no canal Laranja, deixem um like, comentem. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira. Então é isso, Vem pra me seguir na Twitch, né, seu caba safado. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Sigam o narrador. Ele geralmente não se encontra dentro de um túnel. Hoje foi um dia especial, né? Ele está entregando uma carga em um outro país. Aí por isso que ele não se encontra tão presente. Mas nos outros dias ele geralmente tá por aí. Se inscrevam no canal da Twitch do narrador aí. É que ele disse que na Islândia o sinal de internet não pega muito bem, a operadora dele não ajuda. Pois é. Não ajuda mesmo não, ainda tô aqui. Então é isso. Você quer finalizar alguma coisa, narrador? Do jeito que você puder? Amores para todos. Só isso que eu tenho a dizer. Beleza, então, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Sobre inteligência artificial, a gente falou muito, dissecou muito sobre o assunto. Estou muito feliz porque essa conversa foi extremamente válida, muito importante mesmo, demais pra caramba. Esse vídeo aqui foi um dos melhores que eu fiz com esses três, com esses dois, na verdade, três comigo. A gente somos três mosqueteiros, mas com esses dois, então foi um dos melhores. Espero que outros grandiosos vídeos assim virão, não só grandes pelo tamanho, porque eu acho que a duração dele foi maior,
mas pelo recheio do vídeo, que, pô, para quem curte inteligência artificial, quem gosta de saber do tema, ou quem até é leigo e fala, pô, não sei o que que é inteligência artificial. Para mim, inteligência artificial é ChatGPT. Vamos ver o que esses caras têm a falar sobre. Pô, você assistiu esse vídeo até aqui, o cara saiu, eu não diria um expert, mas pelo menos sabendo muita coisa sobre e muita margem para pesquisar na onde ele quer saber mais, né? Pô, eles falaram sobre vídeo, pô, vou atrás. Eles falaram sobre fake news que podem existir futuramente, pô, então vou atrás, tá ligado? Então esse vídeo é uma grande explicação de nós três. Eu sou um pouco mais leigo, o Matheus falou que estuda TI e tal, o narrador falou que também deu uma estudada, mas eu sou meio que por cima, eu falo mais o que eu acho e o que eu leio e o que eu ouço falar. Porém, é um vídeo muito completinho e fico feliz por estar dentro do acervo aí do nosso podcast e que mais outros vídeos desse virão. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por estar aqui até agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Veja os outros vídeos que tem aqui, tá? Tem mais de podcast aqui, já criei uma playlist direto de podcast, então veja os outros. Toda quarta, claro, se não me der nenhuma dor de ouvido, se o narrador se tiver num túnel ainda, ele não puder aparecer, ou se a cabeça do Matheus estiver doendo e não puder aparecer, a gente não aparece na outra quarta. Porém, fiquem de olho, porque sempre a gente marca de toda quarta, às 5 horas da tarde, estrear um novo vídeo aqui no canal Laranja. Vão aqui na descrição do vídeo, tem as minhas redes sociais. Do Matheus ainda não tem, mas quando ele criar algum canal, enfim, eu vou colocar aqui. E do narrador tem a Twitch dele, o canal do YouTube dele, tem o Instagram dele, então vocês seguem lá também, beleza? Não se esqueçam que eu também tenho um blog onde critico filmes, é o blackdogcriticadefilmes.blogspot.com. Criei ele em 2018, tem quase 1.500 filmes lá criticados, dá uma conferida lá. Não estou conseguindo postar link aqui na descrição, não sei o motivo, mas dá uma conferida. E é isso. Falei demais, mas o vídeo ficou completinho. Estou muito feliz. Desculpem os erros técnicos aqui. E vamos lutar para não acontecer mais isso futuramente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Um adendo aqui rapidinho antes de você finalizar. Meu querido, vão ter praticamente mais 3 dias de live direto comigo aqui, viu? Vocês tratam de aparecer. O pessoal aparece. Valeu, pessoal. Eu vou tentar resolver enquanto isso. O narrador vai resolver. Enfim, o Matheus talvez apareça no próximo, não sei. Vamos deixar aí meio que, né, não sei. Vamos deixar ele no ar, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu.